Bem-vindos ao DWDRcast, eu sou o Fred Pavão e provem nossa sopa de cérebro. Eu sou a Thaís Alves e eu concordo em ter minha memória apagada após esse podcast. Olha aí, não concordo, cara. Eu gostei desse podcast, porque esse podcast sendo gravado assim como Time Heist, né, fora da linha cronológica. Porque essa semana, né, como vocês puderam ver nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nós ontem, na hora do episódio, não estávamos vendo o episódio. Estávamos no bar chamado Bar Season 1, que fica na Rua Augusta, que é um bar totalmente dedicado a séries. E qual foi a nossa surpresa quando chegamos lá, que chegamos cedo, chegamos 7 horas da noite lá, tava passando série clássica. Não, foi no momento que a gente chegou. Tava passando série clássica. Tava passando as aberturas da série clássica. Falei, epa! E pôster do Tenant, então assim, lugar excelente pra ir. Então o que acontece? Vimos o episódio hoje, no domingo. Vocês estão escutando o podcast no mesmo dia que nós gravamos o podcast. Sim. A primeira vez que a gente grava no mesmo dia que solta, eu vou inclusive começar a editar daqui a pouco. Mas, então, esse episódio foi feito fora da ordem, assim como o nosso podcast. E essa semana, já falamos, fomos ao Season 1 e foi uma semana conturbada, foi uma semana cheia de coisas. Foi uma semana incrível pro School sim, do Brasil, porque, de novo, né? Sim, qual foi? Cada semana que faço coisa boa. Qual foram as coisas legais que aconteceram nessa semana? Chegou pra Limited Edition e pra loja Mundo Geek, é a loja Mundo Geek, né? Sim. É a loja do Omelete, aquele site nosso amigo. Chegou um malote gigante de produtos chicantes. De produtos oficiais do Doctor Who. E nós, no primeiro dia que eles chegaram, já fizemos uma promoçãozinha relâmpago pelo Twitter, que já saiu o vencedor. E é por isso que vocês têm que ficar ligados no Twitter. Exato, tem que seguir nosso Twitter. Esse cara ganhou, foi um rapaz, ganhou da loja Mundo Geek, um chaveiro da tarde, muito bonitinho, que solta luz, que faz um monte de coisa. E essa semana agora temos uma promoção com a Limited Edition. Essa loja, que a Limited Edition fica ali na Alameda Jaú. Ali, né? Na próxima região da Paulista. Próxima região da Paulista é um lugar excelente. Se você é colecionador de action figures e afins, sempre vá lá, tem nossos cartõezinhos lá, tem tudo lá. E lá tem 2 produtos que não estão sendo vendidos, que é uma tarde de pelúcia, assim como que a gente comprou, e um Dalek de pelúcia que estão... Esses 2, né, em especial, não estão sendo vendidos. Tem outros iguais, mas os que a gente está sorteando estão lá guardadinhos para os 2 campeões do nosso sorteio. Que não é um sorteio, é um concurso cultural. É um concurso cultural, então você tem que se esforçar, você tem que soltar criatividade. Não, você vai lá, assiste o episódio, recolhe referência, dá o seu jeito de convencer a gente que esses 2 produtos têm que ser para vocês. O primeiro lugar vai levar uma Tardes, o segundo lugar vai levar um Dalek de pelúcia. E a pergunta que você tem que responder é muito simples. É muito simples. Se você encontrar o doutor e você tivesse que ser o companion dele, como você o convenceria? O que você faria para convencer o doutor a te levar na tarde como companion? Eu vou te falar uma coisa, tá difícil, tá acirrado, já tem muita resposta legal. Tem muita resposta bosta. Ai, amor. Também tem resposta bosta. Mas a galera tá caprichando, tem muita gente participando. Sim. Então, assim, deixa eu deixar aqui o meu recado. Deixa o recado, esse é o momento de deixar o recado. Sabe por quê? Manda ver. Porque eu sou tradutora profissional. Sim. Eu prezo pelo português correto. Que bom. Então, na hora que você for mandar sua resposta, você escreva no português correto. Amigo, faz um favor. Senão você já tá eliminado. Faz um favor pra você mesmo. Abre um rascunho de e-mail e manda o Chrome, dá a passada dele. Dá um Google. Não faça um corretor. Não faça vergonha na internet. Não, cara. tá Ainda mais que temos a Gramarnase aqui, cara. Tem uns negócios aqui Tem uns problemas sérios. Tem uns cara. problemas. Tem doutor com L. Já li doutor com L. Tá complicado. Isso machuca o coração, tá né? difícil. Mas o que mais fizemos essa semana? Assim, já temos os produtos que chegaram. Tivemos lojas online, né? West, Ponto Free e tal, anunciando os DVDs de Doctor Who que estão chegando aí. Segunda temporada e Dia do Médico. O Dia do Médico, gente, é uma polêmica. É uma polêmica, erro de tradução. Gente, vamos diminuir um pouquinho o reiterismo de internet, minha galera. Porque o que acontece? Pra quem trabalha com produto, já trabalhou com produto, sabe que quando você anuncia com a internet, nem sempre a imagem é que nem quando você vai no McDonald's, você pede um Big Mac e na foto ele é bonito, e quando você pega uma porcaria. Exatamente isso, cara. Nem sempre a imagem é igual que você vai receber. Aquilo ali é temporário, galera. Pode nem estar escrito Dia do Médico na caixa. Não, e outra coisa, esse produto, ele tá em pré-venda e ele só será lançado em novembro. Ainda tem tempo da Paris Filmes, que é a distribuidora que vai lançar os DVDs aqui Paris no Brasil. Exatamente. Ainda tem tempo deles consertarem. Eles estão pra divulgar oficialmente amanhã, segunda-feira, as informações oficiais. Vamos esperar
esperar o pronunciamento da igreja. Sem descer o hater de internet em cima dos caras, porque eles estão fazendo um trabalho legal de trazer os produtos para cá. Inclusive, nós já entramos em contato com ele falando sobre essa correção de uma forma educada, gente. Sem chegar a ficar xingando em rede social. Mandamos um e-mail educado para ele falando, ó, tá errado aqui, se puder corrigir para evitar. Então, assim, esperem o melhor, porque tem finalmente chegando segunda temporada com o David Tennant aí, com extras no DVD. Sim. E o especial 50 anos, que é o dia do doutor, não o dia do médico. Sim. E eu acredito, assim, né, que eles vão lançar as próximas temporadas também. Então, sim. Só coisa boa. Só coisa boa essa semana. O que também temos pra contar pra vocês essa semana é que já anunciamos já tem um tempinho, porém, vamos falar de novo. Hoje o WBRcast faz parte de um hub de podcast na internet, chamado Podcast Hub. Se você, assim como eu, é um cara que aprecia os podcasts em geral, você sabe que é muito difícil você achar um lugar onde ele amarre todos. Então, é fácil, é podcasthub.com.br, vai estar aqui no post. Você entra nele, vai ter todos os tipos de podcast dividido por alas, né? E tem categorias, obrigado. E tem a categoria de séries, que o DWRcast é o primeiro dessa categoria. Ele tá lá abrindo com chave de ouro. Você pode ir lá, ouvir direto dele, você pode ir pro nosso post, e dentro dele você vai achar outros podcasts, assim como o Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, o pessoal do Geekvox, nossos amigos. Todos os podcasts estão lá, divididos por tema. Tem podcast de esporte, tem podcast de história, tem podcast de humor, tem tudo que você quiser. Então, Podcast Hub é a pedida para você que gosta de podcast. Acesse. O que mais temos para falar, além do Podcast Hub? Acho que é só isso. Acho que por enquanto só. Já é bastante coisa. Já é bastante coisa. Então agora nós vamos pro nosso bloco onde a gente escuta vocês, que é o bloco dos e-mails. E se você é o tipo de pessoa que está na pressa e não quer ouvir o feed do último podcast, quer ir direto para o nosso review de Time Heist, você pode pular para 26 minutos e 12 segundos. E agora, no bloco do e-mail dessa semana, recebemos vários e-mails essa semana, né? Foi uma semana carregada. Nossas inbox do Dr. Brasil, do podcast @Dr. Brasil, estão cada vez mais cheias, isso é muito legal. Que mostra aí, né, como vocês estão ouvindo e gostando do nosso podcast. Inclusive, o primeiro e-mail que temos é de Cristiane Gorgati, Capaldi. 34 anos, mais ou menos um ano e meio vendo Doctor Who. E o que ela diz, Thaís? Ela diz o seguinte... falando sobre Listen, né? Que foi o episódio da semana passada. Esse é o feed do episódio da semana passada, todos sabem disso. Quando vocês citaram que talvez o doutor fosse órfão porque aparentemente a educação dele poderia ter sido deixada para outras pessoas, eu me lembrei imediatamente dos egípcios, que acreditavam que a educação dos filhos não era assunto para os pais. E por isso os filhos dos faraós eram enviados a tutores. Talvez em Gallifrey existisse algo parecido e o nosso pequeno doutor não fosse órfão, apenas estivesse em uma instituição de ensino nestes moldes, porque ele realmente está numa casa, parece que é um orfanato. A gente sabe que Gallifrey, o pouco que a gente vem conhecendo de Gallifrey ao longo de 50 anos de série, né, é que ela é uma sociedade, né, de cratas, né, ela é cheia de... Castas. Não casca, de crata, tipo meio, não é teocrata, Eles têm um modo de governo próprio, tipo, que tem as castas, tem cada um maior. Super elaborada. Foi o que falaram nos últimos episódios. Pensei que vocês eram, aliás, no School Reunion falam isso, né? Que Senhores do Tempo são senadores empoeirados, então tem esse lance. De repente eles são tão voltados para as normas, né, para as leis, que eles deixam os filhos para serem criados por outras pessoas. Sim. Então pode ser isso, e é muito legal ter esse lance. Faz sentido, eu acho. Sim, e ser esse lance de ser referência a uma coisa egípcia. É muito legal, isso é uma coisa que eu gosto dos e-mails, porque as pessoas vão mostrando pra gente coisas que a gente nem sempre sabe. Isso é muito legal. E não vê, né? Às vezes tocam em pontos que a gente não conhece. Pensou. Exato. E é bacana, então, talvez seja isso mesmo. A gente sabe tão pouco sobre Gallifrey, né? Pois é. Então, fica tudo no campo das especulações. Exato.
E ela falou de uma coisa que de vez em quando surge, então a gente vai levantar. Então ela fala assim, só mais uma última coisa. Por que vocês se referem ao nosso Time Lord como doutor e não doctor? Não consigo me acostumar. Vamos lá, gente. Vamos lá. O nome, quando se trata de nome pessoal, por exemplo... Nome próprio. Nome próprio, por exemplo. Às vezes ele se chama de John Smith, que é um nome próprio. Falso, mas próprio. Ninguém traduz como João da Silva. Isso não é Harry Potter. Entendeu? Harry Potter, né? Que é o Tiago Potter. Eu não concordo com tradução de nome pessoal. O problema, gente, é que doutor não é o cargo dele. Não entendeu? É o nome, e ser doutor, ter esse nome, tem muito significado pra série e precisa ser traduzido. Nós não somos brasileiros babacas tentando traduzir tudo. Até porque não é só no Brasil que traduz isso. Então, na verdade, tudo isso surgiu porque a gente começou a pesquisar como os outros países chamavam. Então vamos supor assim, se na França eles chamassem ele de Doctor, beleza. Só que eu tenho um livro de Doctor Who, uma novel, em francês, que um amigo meu me trouxe lá da França, e é o Docteur. Não, e já vi episódios dublados em italiano que é Dottore. É Dottore. Então, assim, em todos os países eles traduzem doutor pra língua mãe. Então, sim, porque não é um nome próprio, então, gente. Por aqui exemplo, no Brasil a gente vai chamar de doutor também. Exato. Do mesmo jeito que master não é master em português, é mestre. mestre. E aí você me pergunta, mas vocês não traduzem honey pra rainha? Sim, porque honey não é inglês. E na língua original eles chamavam pelo nome da outra língua. Então a gente mantém a outra língua. O caso da honey é diferente. Mas Balearde assim, não tem tradução. Jardim do Jardim Vale. Então, é engraçado, porque o Jardim do Vale foi um erro... Tá vendo como... Foi um equívoco gigante de tradução na dublagem da TV Cultura quando ele foi exibido. Saber-se quando se traduz. Então, assim... É pra ser traduzido. É isso. A explicação nem é tão difícil assim. Basicamente, a gente chama ele de doutor porque ele é o doutor. Ele não é o doctor porque a gente não fala inglês aqui. Não, imagina se você tivesse falado... Tenta chegar lá no Reino Unido e chamar ele... Começar a falar português do nada, se eles vão te entender. Você tem que falar a língua que você está no lugar. Mas, de novo, você quer chamar de doutor, você quer chamar de doctor, você quer chamar de José, você chama do que você quiser. Não, a gente só não enche julga. o saco de quem chama de outra coisa. Não, a gente não julga, até porque cada um se acostuma. Eu mesma falava muito doctor no começo, mas, sei lá, eu gostei de me acostumar a chamar ele de doutor, porque... Pra ficar certinho mesmo, assim, sabe? Então é isso. Qual é o nome dela mesmo que eu esqueci? O nome dela é Cristiane. Cristiane, olha, ótimo e-mail, excelente. Obrigado aí pelo esse pontinho, esse temperinho aí de cultura egípcia, que nós não sabíamos. Sim! E espero que tenhamos respondido essa pergunta sobre doutor, doutora. Próximo e-mail de quem é? O próximo e-mail é do Caio Ferraz. Caio com K, é um nome diferente. E apesar de ser um e-mail curtinho, ele toca num ponto que incomodou bastante. Foi uma discussão que foi muito prolongada, inclusive levamos bronca de gente lá no nosso grupo oficial, né? Foi complicado. O problema das pessoas é que as pessoas querem que você entenda, que se você aceite a verdade delas e não respeita a verdade individual de cada um. Foi complicado porque, assim, o que acontece é o seguinte. Sim. No episódio Listen, o último da semana passada, na hora que a Clara encontra o mini Danny Pink, que era o Rupert na época, né? Sim. Tem um monstro na cama dele. Sim. E eu, particularmente, Thaís Alves, achei que esse monstro, ele não tinha importância nenhuma. Acontece que muita gente achou que ele tinha importância. Até aí, tudo bem, vamos discutir, vamos conversar. Individualidade, gente. Se você quer achar que aquele monstro é a coisa mais importante da série, você pode achar. Não, e outra, a gente até colocou a enquete no site essa semana, com as opções. Ele existia, ele não existia e será que ele era isso realmente importa? Porque, assim, a meu ver, o importante desse episódio era mostrar os medos do doutor. E o medo é essa coisa... que não tem forma, né? Que não tem forma, e é justamente por isso que dá tanto medo, que a gente não sabe o que é. Exato. Então, o Caio, ele manda assim... Sei que já devem ter te perguntado muitas vezes, mas eu gostaria de saber o que era aquilo debaixo do cobertor e se vocês têm alguma teoria sobre isso. Não temos teoria porque pra mim não é importante. Temos uma opinião. Não achamos que seja sequer importante. É real, não é real, não importa. O episódio falava sobre o interno das pessoas. Falava sobre o medo. Sobre o medo, sobre o que a gente sempre fala, um aspecto do personagem do doutor, que nada mais é do que aspectos da nossa própria vida. Sim. Nesse caso, o medo. Não achamos que é importante, não temos teoria sobre isso. Mas se você quer ter,
Na verdade, assim, eu até tenho uma... Não é bem uma teoria, mas é uma opinião. Eu acho que, assim, como eu tinha falado, né? O lance do medo ser uma coisa que a gente tem medo justamente por não saber o que é. Sim, sim. A gente tem medo do desconhecido. É uma coisa humana e, na verdade, o doutor nem é humano, mas não deixa de ser a mesma coisa. Talvez, e apenas talvez... Aquele monstro que aparece na cama do Danny, do Rupert, no caso, e que de fato era, eu diria, era sólido, era físico, porque na hora que eles estão embaixo da cama, a cama abaixa. E aí o doutor chega e ele fala assim, não olha, não olha, não olha. E se for um monstro, que se você ignorar, ele some. Sim, às vezes é aquele lance. Talvez seja uma raça louca de um monstro que quando você ignora, ele some. Não, ele é um elemento que tá ali só pra tirar você do caminho principal. Ele é o enganador do episódio. Não se deixa levar por isso. Mas, de novo, essa é só a opinião de 2 pessoas. Eu também acho que, assim, a era Smith, a era 11º Doutor, ela meio que colocou muitos elementos pra gente teorizar em cima. E acho que com esse novo doutor, com o Capaldi, a gente tem que pensar que talvez não seja sobre as teorias. Claro que há de se ter teorias. Mas menos, talvez seja mais sobre os aspectos do doutor. Lembrando que menos é uma brincadeira, nós sabemos que é menos, antes vocês falam que a gente tá errado, porque todo mundo gosta de criticar a gente. Continua. Sim, mas talvez seja sobre isso, talvez seja sobre aspectos dele, talvez não seja monstro nenhum, talvez isso não seja importante. Sim, exato. Isso. Eu acho que o problema é que a época do Matt Smith mimou a gente de que tinha que ter um monstro de olho esbugalhado todo episódio, entendeu? Tudo era muito literal e as pessoas ficaram mal acostumadas com isso. Talvez seja isso, talvez não seja. É Caio, não é o nome dele? É Caio. Caio, não respondemos sua pergunta, mas esperamos que tenham levantado essa interrogaçãozinha na sua cabeça. Próximo e-mail, último e-mail que teremos hoje é da Érica Prado. Érica Prado. O que a Érica Prado diz? Ela manda uma teoria interessante sobre a Miss que eu gostaria de compartilhar aqui com o público. Compartilhe, que é pra isso que esse bloco serve. Quando a Miffy aparece pela primeira vez, falando do sotaque do doutor, ela diz, acho que vou mantê-lo. Ou seja, ela tem algum poder sobre a regeneração do doutor. Daí ligamos com aquela cena em que ela se olha no espelho, em que ele se olha no espelho e se pergunta o porquê desse rosto. Na qual concluímos que a regeneração não é aleatória. Ou seja, algo no subconsciente escolhe que o doutor vai se tornar. Mas... em nenhuma regeneração, ele se perguntou o porquê do rosto, como se em todas elas ele tivesse sacado qual era a do subconsciente e mandar aquela aparência particular. Mas dessa vez, o doutor não conseguiu entender o porquê. Tá. Então talvez não tenha sido o subconsciente dele que escolheu, e sim a Missy. E daí puxa o lance de ter aparecido lá em Pompeii. Aí ela, e em Torchwood. Também. Aí ela fala assim, eu acho que foi a Miss que deu ao doutor as regenerações do especial de Natal e que sim, o paraíso é Gallifrey. Sem falar que o pedacinho do céu que aparece no fundo de Deep Breath parece bem alaranjado, não acham? Eu não tinha reparado nisso. É mesmo? Tem que rever. Não sei. E ela também falou outra coisa. Tenho certeza que o Ian vai aparecer nessa temporada. No especial de 50 anos, quando o curador vai falar com o doutor e o Matt, diz que já conhece esse rosto, ele fala que o doutor vai rever rostos antigos, porém só os preferidos. Então ela acha que de repente Coal Hill tá ali pra mostrar o Ian. Foi um negócio que a gente até vai falar aqui pra frente, nós já sabemos. O próximo episódio também vai se passar em Coal Hill. Então vamos esperar que ele apareça. Cara, eu acho que vai ser uma homenagem muito legal, tanto ao ator que faz o Ian, quanto ao que é o William Russell, que é o William Russell, que tá aí trabalhando ainda nos áudios. Sim. Espero que apareça, cara, ele velhinho, vai ser muito legal, vai ser muito emocionante. E eu acho que... ele sempre aparece em evento direto, ele tá ligado à série. E sabe o que agora não tinha pensado? O episódio School Reunion, que é outro episódio com escola, volta um companion da clássica, que é Sarah Jane. Sarah Jane já se foi. Inclusive a gente já falou, vai falar, né, desse episódio. Exato. Tá o Wibbly Wobbly. Tá o Wibbly Wobbly, mas de repente esse segundo episódio de colégio seja pra trazer ele de volta, nem que seja por um momento. Isso é muito legal. Espero que tenha. Qual é o nome dela? O nome dela é Érica Prado. Érica Prado, eu tô com a memória curta. Érica tem que comer cabeça de peixe, que tá foda. Mas Érica Prado, ótimo e-mail, gostamos muito. Demos uma encortada no seu e-mail, que tava gigante demais. Gostamos de tudo que você falou. Agora, vamos rapidinho pro bloco de éticos, responder uma ou duas perguntinhas, porque estamos corridos aqui pra não demorar muito. Então, sobe Smiths, porque a gente vai pro bloco de ética agora.
agora que embalado pelo meu cantor favorito, Morrison, estamos no bloco de Ask. Temos perguntas muito boas essa semana, por isso não resolvemos pular esse bloco. E a primeira delas é o seguinte: Thaís e Fred, olá. Oi, tudo bem? É impressão minha ou o 12º doutor está com a Sonic do 11º? Ele não vai mudar? Aliás, ele quase não usa o aparelho. Ou é muito cedo para achar isso tudo? Então, sim, ele está usando a chave de fenda do 11º. Essa pergunta, inclusive, surgiu lá na coletiva de imprensa, né, da Dr. Who Arthur, e sim, é a mesmíssima. Não, é a mesmíssima. Não mudou. Com a diferença que ele não está abrindo ela tanto, né? Ele usa ela fechada. Mas qual lance você falou aí, rapaz? Que eu não sei se é rapaz ou uma moça. O Ask o Ask é muito anônimo. Mas ele realmente não tem usado muito a Screwdriver. Por quê? Antigamente, na série clássica, ele usava a Screwdriver como recurso para tudo. E aí, quando chegou o 5º Doutor, eles deram um jeito de tirar e ele ficou até o filme sem usar a Screwdriver. Que o Jonathan Turner não gostava. Pois é. E hoje em dia, o que estava acontecendo é que a Screwdriver, a chave de fenda, né? Ela estava sendo Deus Ex Machina. Tudo era solucionado pela chave de fenda. Tanto que tem um episódio aí anterior que a Clara fala, resolve o Robert of Sherwood. Resolve sem a chave de fenda. Inclusive, algumas pessoas nos perguntaram também que o vilão do episódio de Robert of Sherwood, o mestre... que não é o mestre, na né? verdade, o xerife, na hora que ele cai no negócio de e morre, ouro, ele tava com a Screwdriver do doutor. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um episódio que acho que é o 10º doutor, ele perde a Screwdriver e a Tarde simplesmente... traz uma nova pra ele, tipo, Não, o 11º ele chega a usar a... Não, o 10º. Não, então, o 11º chegou a usar a do 10º, no primeiro episódio ela quebra e a TARDIS faz uma nova. Isso. O 10º, quando ele encontra a Marta a primeira vez, ele usa a Screwdriver que era do 9 e ela quebra. Ele fala, putz, eu gostava dela. E no outro episódio já aparece com uma um pouquinho melhorada. Então, assim... A TARDIS produz Screwdrivers assim, facinho. Antigamente era ele que fazia, agora ele já ensinou a TARDIS a fazer. Então, assim, Screwdriver, amigo, tá lá. É só pegar e usar. Não mostra, né? Mas a gente supõe que foi isso. Tá lá. Ele pegou outra. Ele deve ter um armário cheio, entendeu? Isso aí... Isso não é um grande mistério, Exato. não é importante. Então, legal, pergunta respondida. Próxima pergunta. Essa pergunta é bem legal porque ela traz Gallifrey também de volta. Oficialmente, existe um feminino pra Time Lord ou o título vale pra ambos os sexos? Não, bom, você que não assistiu a série clássica, você não sabe disso, mas... Olha aí. Tá pra cara. Pá. O feminino de Time Lord é Time Lady. Ou Senhora do Tempo. Sim, Senhora do já Tempo. tivemos várias. Uma Romana é uma Senhora do Tempo. Vimos a Nossa Senhora de Gallifrey lá, a Inquisidora, A uma Senhora Inquisidora de Trial of a Time Lord. Vários Gallifreyanos, mulheres. Tá cheio de Time Lady. A Honey é uma Time Lady. A Honey é uma Time Lady, é uma Senhora do Tempo. Então, assim, nada de machismo. Tem Time Lord, tem Time Lady, Senhor e Senhora do Tempo. Pergunta respondida. Essa foi rápida. Próxima, última pergunta. E falando em machismo, é verdade essa história de que o doutor pode se regenerar se tornando uma mulher? Particularmente, custo acreditar nisso por achar meio incoerente. Não acho que isso seja machismo. Veja bem, acho que a pessoa ela ficaria confusa com essa mudança. Porque imagina você explicar para uma criança que está assistindo que o cara que era um cara vira uma mulher. Não tô botando em tese. Eu não sei. Nada a ver. Nada a ver. Sabe por quê? O que acontece? Eu acho que a série não se arriscaria esse ponto pelo tanto de mimimi preconceituoso que ia ter. Pera. Vamos pausa. Arrasou. Vamos focar na pergunta dela. Ou dele. Da pessoa. Ou dele. É assim. Vamos lá. Quebrando por pedacinho. Olha aí. É verdade a história de que o doutor pode se regenerar se tornando mulher? Bom, pode. Porém... Ela pode. Por ele quê? Pode. Não, é verdade. Ele pode se regenerar em mulher porque a genética Time Lórdica permite. Então, inclusive nós vimos em Night of the Doctor que quando o 8º tá pra morrer e ele vai pra regenerar pro guerreiro, né? Uma das irmãs da Irmandade de Carne oferece pra ele o néctar lá e fala: você quer regenerar como? Alto, magro, gordo, baixo, homem, mulher? E ele fala: me faz um guerreiro. Então, a opção de regenerar mulher, por mais que seja só com lá o suco da Irmandade de Carne, é possível sim. E outra, a gente tem um non-canon, né? Eu gosto muito de non-canon, né? Inclusive, vamos linkar aqui pra você, que já botamos pra download com a legenda que nós fizemos. Que se trata de um especial chamado Curse of Fatal Death. O primeiro episódio de Moffat em Doctor Who. Que na verdade é um comic relief escrito pelo Moffat lá nos anos 90. De 20 minutos, que é um episódio... Não, é 40 minutos. Não, é 20 minutos, é 20 minutos. E ele se regenera em mulher grande, Joanna Lumley. Joanna Lumley, que fez Sapphire Steele, fez Abby Fedd, é uma atriz inglesa fantástica. Assim, é possível, sim. A BBC vai fazer? Provavelmente não, mas é possível. Se você quer ver Doutores Mulher, você pode ver o Curse of Fatal Death, em que ele regenera na Joanna Lumley
no final do episódio, quando chega a 13ª regeneração, qual a explicação que eles dão? Que quando ele quebra o limite de regeneração e regenera de novo, ele regenera como mulher. Sim. Tem um áudio chamado Israel, que o doutor se suicida para fugir dos Time Lords, e isso faz com que ele regenere em mulher, porque esse é o preço de uma regeneração forçada. Então, assim, se você quer ver ele virando mulher, tem essas oportunidades. Acho que a série regular, né, a série normal, não vai tocar nesse ponto, porque, de novo, ia mexer com mimimi e reiterismo de muita gente. E podia afetar, talvez, até a produção da própria série. Não, a audiência talvez não aceitasse, né, e tudo mais, então eu acho que é isso. O mundo é rodeado de preconceito e isso poderia afetar a série, então acho que a produção não ia tocar nisso, nem o Moffat ia tocar nisso. Mas se você quer ver Time Lady, torça pra Romana voltar, porque ela era uma Time Lady de senhora Time Lady, e agora temos até a Landau, Juliette Landau, nossa querida atriz aí que nós amamos tanto, sendo a Romana. Esperamos que ela volte para você poder ver como é uma senhora do tempo, não só um senhor do tempo. Sim. Então acho que fechamos nosso bloco de extra dessa semana. Sim. Finalmente, olha que beleza, curtinho. Vamos então direto pro nosso assalto. Já preparamos nossos equipamentos, nossos vermes de apagar a memória, nossos gadgets. Então vamos pro assalto, vamos abrir as portas desse próximo podcast. Então, direto pra Time Rush agora nós dois. Uhul. E vocês estão ouvindo. Então, acabamos de ver o Time Rush. Cara, que episódio excelente. Pra todo mundo que é fã de filmes de assalto e ficção científica, tudo misturado, esse é o episódio. E, de novo, a minha nota dos episódios anteriores vão ter que ser suprimidas, porque esse episódio foi foda, cara. Eu falei semana passada que esse episódio ia ser foda. Não, eu ainda acho que Listen foi melhor. Não, foi melhor, mas esse episódio foi gostoso de ver. O outro era um episódio bom, mas meio tenso de ver. Esse era o episódio que dava o coração ficava... Eu achei até que teve uma vibe tarantinesca nesse episódio. Não, tiveram vários... É aquilo, como ele é um episódio de um assalto, eu senti vários elementos de outros filmes de assalto neles. Por exemplo... Cães de Aluguel. O Cães de Aluguel... óbvio, né? Não, e o Cães de Aluguel é um filme de assalto que o assalto nunca aparece, né? É. Que é mais ou menos o que acontece, porque eles não chegam a roubar nesse... Né? Eles vão, pegam, né? Depois descobrem o plot todo. Mas tem o lance, a primeira mala que é aberta sai aquele brilho, igual era a mala do Pulp Fiction. E uma coisa que o Capaldi falou num dos vídeos que a gente postou também, tem muito a ver com 11 Homens e um Segredo. Todo filme de assalto, né? 11 homens, esse no caso é 2 homens, sei lá, 4 seres e um segredo, né? Tipo isso. E tem todos esses elementos bem legais que foram combinados de maneira muito bem construída, eu acho, né? Sim, nesse episódio a gente tem o Doutor e a Clara, né? Como sempre, começando com algum papo random. Não, e o Doutor sempre tirando a Clara em outros dias que não é quarta-feira. Entende-se que não é quarta-feira porque ela vai ter outro encontro. Então não seria um dia que ela ia viajar normalmente. E ele tá fazendo propostas do tipo... vamos pra nebulosa satânica, vamos só pra lugar foda, e ela não quer. Ela quer sair com o Danny. E que ele não sabe que é o Danny. Ainda não. E o telefone da Tardes toca. Esse elementozinho do telefone da Tardes é muito legal, né? Porque... Pra quem não sabe, eu acho muito difícil ter alguém que não saiba, a Tardes, ela não é uma coisa exclusiva da série, né? Hoje eu acho que talvez em dia sim, né? Mas antigamente ela era uma coisa habitual nas ruas de Londres. Tipo, tinha essa cabine de polícia espalhada por Londres, acho que pelo Reino Unido todo, não sei. Sim. Que era o policial que tava na rua e pegava um bandido, prendia lá enquanto a viatura vinha pra buscar o bandido. E esse telefone era usado para poder ligar pra chefatura, lá pra delegacia, para mandar um carro para ir buscar o negócio. Então, tipo, esse é um elemento que é pouquíssimo usado na série, né? Parece mais que aquele lugarzinho que tem um telefone nem tem telefone, é só tipo fake, um prop. Desde a Era Moffat ele tem sido usado com mais frequência. Sim. E é legal, porque primeiro a gente fica achando que é a mulher na loja. Não, sempre que a gente tem fica... um número que é um mistério que ele jogou e ele tem que responder eventualmente, mas não foi dessa vez. E o próprio doutor fala, né, que o telefone toca, ele, quem tem esse telefone? Aí, a mulher da loja, pode ser mais alguém? Ele, não pode ser mais ninguém, tem pouquíssimas opções, né? E aí quando ele atende, a gente já é jogado pro meio da ação. Eu gostei disso. Como é que é o nome que fala? Não é perda de memória, né? Esse buraco que tem no episódio é muito legal, né, cara? Muito Porque legal. você...
se você não tá prestando atenção, parece que o gancho virou a minhoca, né, lá, o verme. Mas não, tipo, você vê que falta, tipo, horas da vida deles ali, sabe? Eles estão completamente perdidos. Tem esse elemento da própria viagem do tempo que é bacana, porque na consciência deles, eles acabaram de sair de um lugar e estão em outro. Pra consciência deles naquele momento, era dos aquilo. 4, era uma viagem no tempo, porque eles só tinham só uma gravação dizendo que eles aceitavam ter memória limpa, né, naquele espaço. E só, tipo, podia ter acontecido qualquer coisa ali, sabe? Coisa. É o Boa Noite Cinderela. Você não sabe, você acorda na banheira de gelo sem um órgão, cara. Eu senti... sem um rim, sem um rim no caso dele. Ah lá, é por isso que ele sentiu falta lá no começo. E a gente apresenta... Não, e também o lance do... esqueci o que eu ia falar, você me cortou. Desculpa. Não, então, mas nessa cena também é muito legal porque a gente é apresentado os outros 2 personagens que são os principais. Não, desculpa, agora eu lembrei. Manda ver. Eu lembrei do silêncio. Porque o verme apaga a memória? A mesma impressão que o Onze, a Amy e o Rory tiveram quando eles encontraram o silêncio da primeira vez. Já tava com aquela luzinha, né, que avisava, né, a gravação. Sim. Eles botavam pra tocar a gravação e a gravação mostrava o último momento que eles lembravam do silêncio. Sim. É aquela impressão de tipo, peraí, eu tô na minha timeline normal... Mas eu tô vendo que aconteceu alguma coisa no meio, esse buraco. É a luzinha, são os riscos no braço, tudo isso. Mas eu acho que é meio diferente, porque o silêncio é aquele lance. Você olha e quando você desolha, você esquece. Não, esse funciona diferente, mas a sensação é a mesma. A sensação sim, a sensação de tempo perdido é a mesma. É que nem... É o gap, né? Ai, meu Deus, é quase uma ressaca, né? Porque você fez um monte de coisa e você não lembra mais nada. Você tá falando isso porque ontem a gente foi no Season 1. Não, inclusive, ontem, né? Falamos já disso na nossa abertura. Fomos no Season 1 ontem. Bar excelente pra quem gosta de série. Recomendamos de novo pra todos irem lá. Tava passando série clássica, inclusive, muito bom. Verdade. E Rose também. E né? Rose os primeiros episódios aí da primeira temporada com o Eccleston e a Billie Piper. Mas, então, nessa cena, né, teve esse lance da perda de memória de todos eles, e a gente vê que dos 4, 3 usaram o verme da perda de memória, né? Que foi o Doutor, a Clara, todos? Não, o garoto não usou, o Psy não usou. Ele apagou, ele não precisa do verme, a mente dele é digital. Ele apagou na mão. Porque, na verdade, eu considero que ele é um ciborgue, né? Não, pela semântica da coisa, ele é um... É que ele não falou se é humano. Ele falou humano? Sim, é isso sim. mesmo. Ele é humano e ele tem a modificação robótica. O que já coloca ele como sendo um ciborgue, né? É o contrário do androide, né? Porque o androide é o robô com partes humanas e o ciborgue é o humano com partes de robô. Sim. Então nós temos, 4 personagens, aliás, eu gostei dos personagens. Não, inclusive eu queria esses personagens de Companion. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui pra dizer que essa negona que apareceu, como é que chama? Esqueci o nome dela. A Rochelle, ela é igual a Rochelle que todo mundo deu Ela nada mais é do que retirada dos quadrinhos de Stan Lee. Cybra. Retirada dos quadrinhos do Stan Lee, obviamente uma humana mutante. Shapeshifter, quer dizer, mística. Mas ela tem um quê de vampira, né? Além disso, também meio vampira, né? A Rogue, por quê? Porque ela toca na pessoa e... Ela precisa estar em contato com a genética da pessoa pra poder mudar se transformar na pessoa e ela fica o tempo que ela quiser. Tanto que... É a mística, né? Exatamente. Mais pra frente, eles têm o samplezinho de DNA de um dos correntistas do banco, né? De cara branca. Que ela se disfarça. Que parece muito o De Niro, inclusive. E ela só precisa encostar onde tem o DNA dele, que ela vira o cara. Ela vira o coroa. Sim. Então, assim, ela é quase que uma mistura da Rogue com a Mística, isso é muito legal. Temos o Psy, que não é o músico coreano. Não é o cara do Gangnam Style. Graças a Deus. Não, eu adorei o Psy. Não, ele foi um personagem... Assim, o episódio tem 40 minutos. Quando eu olhei assim no começo, eu falei, esse cara tem jeito de ser meio escrotinho, né? Ser aquele cara babaquinha. Não. Mas ele é uma personagem legal. O episódio termina você querendo que ele fique. Seria legal ele de Companion. Não, seria muito legal a Cybra e o Psy de Companion. Imagina, ele tem tipo 2 meliantes, cara, de Companion. Muito Isso é um legal. Time foda da Tavis, cara. Muito legal. E eles andaram um pouquinho na Terra. Eles deram um passeio comendo comida chinesa, né? Ouviram piada. Então, muito legal esse começo de episódio. E aí a gente é apresentado a uma coisa completamente nova, né? Que é o doutor cometendo um crime. Porque a gente sempre tá acostumado, né, a ver o doutor indo resolver um problema
ou ele indo tentar parar um crime. Mas isso é tipo, se você parar pra pensar, o cara tá roubando um banco. Qualquer acusador ali ganhava. Porra, o cara ele invadiu um sistema de segurança, ele sabe, enganou uma porrada de gente, ele falsidade ideológica, a mulher virou o cara, não. Cometeram vários crimes ali e aí você começa a pensar, isso tem cheiro de Valeyard. Não, isso tem, porque o que o Valeyard faz lá no arco do Trial of a Time Lord? É pegar evidência de merdas que o doutor fez. Na verdade é manipular as evidências pra acusar ele, né? Tipo, então assim, você fica pensando, nada mais natural do que o Valeyard fazer o cara roubar um banco. E você pensa, porque é aquilo, você aprende com seus erros, né? Você aprende a melhorar os seus planos vendo seus planos antigos que deram errado. E tipo, o que o Valeyard fez da última vez? Ele pegou a matriz, né, de Gallifrey, que tinha a caixa preta, e começou a moldar os acontecimentos para incriminar o doutor. Então tudo era fake. Se fosse o Valeyard nesse caso aí, nós não sabemos se no fundo de toda essa porra porque se o doutor é Valeyard, o doutor era o arquiteto, então tá tudo ali. A gente não sabe se é tipo um melhoramento do plano, porque que plano mais perfeito do que você fazer o seu inimigo, né, entre aspas, cometer um crime achando que ele tá fazendo uma coisa boa e depois virar isso contra ele. É excelente, tipo, crime bem intencionado por crime bem intencionado, de boa intenção o inferno tá cheio, sabe? Com certeza. Não, e o mais legal é que ao longo de todo o episódio, você tá botando fé que ele, de fato, tá roubando um banco, tá cometendo um crime, tá fazendo as coisas erradas, e no fim... É porque, assim, o episódio, o tempo inteiro, ele te leva a... Você não sabe direito até em que pé tá, porque você não sabe quem é o arquiteto, você não sabe... o que eles estão indo roubar. Você não sabe quem é a mulher lá. Qual o nome dela? A diretora lá. Não a Carabraxos. É Delphox. Miss Delphox. A mulherzinha do Ruivinha. A ruivinha de cabelinho, topetinho. Que, aliás, eu queria até fazer um parênteses pra falar da Delphox agora, porque assim... Apesar do Moffat ter melhorado muito, né, a escrita dele, acho que ele fez uns workshops de escrita criativa nas férias. Sim, assim como diz nossa amiga Ana, né? Ele estudou nas férias. Estudou nas férias. Ao mesmo tempo, ele ainda desliza no sentido de colocar essas mulheres que parecem super poderosas, super fodalhões. Eu não gosto. Engraçado, você sabe muito bem, e vocês estão ouvindo, que já acompanham a gente, sabem que eu também não gosto desse elemento, esse recurso de roteiro que o Moffat usa, que é botar a mulher mega hiper foda. Eu acho que é exagerado, não por ser uma mulher, mas por ser um personagem que é muito foda demais e isso fica demais. Não é nem que ela é foda demais, é que ela se acha. Não, é que, por exemplo, a River, ela começou só como lá o personagemzinho humildão da biblioteca e depois ela vira, o Terminator, cara. Ela faz o Dalek pedir clemência, porra. Ela foge do padrão, achando que é quem, garota? Pois é a mesma coisa. A Covária também era uma mulher mega foda, que fazia, desfazia. São essas... O lance do Moffat é fazer a mulher mega foda, mas em especial nesse episódio eu não tenho que reclamar, cara. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu não gostei dela, não. Eu pensei que eu não ia gostar quando eu vi. Esse episódio, ele me deu vários misleadings, né? Todos os personagens que eu olhei, depois eu não vou gostar, eu terminei gostando. A Cybra foi assim, o Psy foi assim, e a Delphox lá foi assim também. Eu olhei, essa vai ser o tipo de personagem que eu acho um pé no saco. A mulher mega pica, sabe? Mega pica da galáxia. E não é, sabe? Ela é uma diretora de banco. Eu entendo que ela precisa ser daquele jeito, porque ela é o cargo mais alto dentro daquele banco. É claro que depois que o episódio chega ao final e você entende por que ela motivação, fez isso, né? foi legal. Mas eu não gosto da mulher botando banca e... Vamos apagar a memória desse nego aqui, vamos ameaçar, olha esse monstrão que eu tenho. Que nós chamamos... Pegada, não. Que o personagem é o Caixa, né? O Teller, que nós carinhosamente chamamos de cabeça de Fallope, né? Porque, cabeça de Fallope. Cara, ele só... A primeira vez que eu vi, eu achei que parecia um tubarão martelo, mas depois você vê em cena, parece uma trompa de Fallope mesmo, parece um útero. Então, o nosso amigo cabeça de Fallope lá, que é o grande monstro desse episódio, se é que tem um monstro, é o cabeça de Fallope, né? Que ele é o bichão que chega e ele cheira a culpa, né? É o que o doutor fala quando eles entram no banco. Ele é como um cão farejador. Se você estiver perto dele, você tem que deixar a cabeça em blank, porque senão ele vai pegar e ele literalmente suga a sua cabeça, porque o cara fica com uma cabeça oca, Ficou muito esquisito, né? Não, aquele negócio. mas é foda o conceito, Doideira, se você parar pra pensar. Doideira. Num banco,
O que, sabe, não tem... Você não precisa de força. Você precisa só de uma coisa que detecte a má intenção das pessoas, cara. Você não precisa de uma porta magnética, sabe? Sim. E no meio desse plot todo, você começa a ver... quer dizer, a gente já tá procurando pistas da Missy e há algum tempo ela não tá aparecendo, né? Exato. Ela não apareceu episódio. em Listen em nenhum momento, ela foi nem citada em Listen. Em Robots of Sherwood aparece uma referência ao lugar lá, o Terra Prometida. A Terra Prometida. E como a gente tá procurando mais evidência sobre a Missy, a gente fica pensando... A gente fica procurando o tempo todo. Inclusive, você acha que a Del Fox é a Missy? Você acha que a Missy? Você acha que o arquiteto é a Missy. Que o arquiteto é a Missy. E na verdade, não existe nenhum vestígio de Missy nesse episódio em nenhum momento. Mas né? esse eu acho que é o pulo do gato dessa temporada. Não, e aí você vê os personagens entrando numa roubada foda, se sacrificando pelo doutor. E na hora que o Psy se sacrificou, eu falei, cara, vai aparecer ele com a Missy no final, ela oferecendo mais um chazinho. Porque, e não aparece. É porque são duas coisas, na verdade. E não aparece, né? na verdade, porque ele não morre, né? Mas... Não, então são duas coisas nesse que são os pedaços legais desse episódio. Aliás, eu acho que o pulo do gato dessa temporada é exatamente isso. Porque acontece, quando você faz uma surpresa a cada dia, não vira mais surpresa. Chega, né? Exceções o tempo todo deixam de ser exceções, viram rotina. Eu acho que a aparição da Missy, ela é pra ser uma exceção. Ela é pra ser um negócio que você não tá esperando e bum, chega, sabe? Pra te pegar no susto. E eu acho que é por isso que ela não tá aparecendo. Já tem 3 vezes que ela não aparece, pra daqui a pouco ela aparecer e você sempre tá esperando. Daqui a pouco ela vai dar o ar da graça legal. de um jeito mais impactante. Sim, exato. Pra não ficar aquela toda hora... Senão a gente vai estar esperando ela aparecer, entendeu? Então, e o outro elemento que eu achei legal Mas a gente tá esperando ela aparecer o tempo todo, buscando evidência. Mas ela não tá aparecendo, entendeu? Porque, cara, assistindo esse episódio o tempo todo... Ah lá, é a Missy. Ah lá, é a Missy. A Carabraxos é a Missy. Tem jeito da Missy. A A Del Fox é a Missy. O arquiteto é a Missy. Missy. É o mestre. É um Time Lord. É um Valiar. É um Valiar. A gente tá borbulhando com isso. Sim, sim. Não, é porque essa temporada tá levando a gente a esperar esse tipo de coisa e isso é muito legal. Entendeu? Sim. Mas é por isso que ouso dizer e afirmo sem medo nenhum. É a melhor temporada de Dr. Who até agora. Ó, foram 4 episódios. Tô falando esse é o quarto, não, quinto. Desde 2005. Esse é o 5º episódio. Sim. São 5 episódios até agora e eu boto sem medo nenhum. Eu sei que muita gente não gostou do Robots of Sherwood, mas então, beleza, vamos colocar que... eu achei um episódio muito apesar de eu ter gostado, vamos colocar que ele foi um episódio ruim. Maluco, numa temporada de 5 episódios, 4 episódios estarem excelentes... Não, mas os 5 estão excelentes. Exato, na nossa opinião. Mas tem gente que odiou. Não vamos, esse não é o ponto aqui, até a opinião aí, vai de cada muita gente não gostou de Deep Breath, não gostar. Tem várias pessoas que exato. falam que não gostaram de um ou outro. Mas na ponta do lápis, esse episódio tá sendo de longe... essa temporada tá sendo de longe melhor que as outras, cara. Com certeza. E assim, da sua maneira... Cada episódio tá se superando de um jeito diferente. Ele tá fazendo... Ou você vai falar, tanto você, Thaís, quanto você que tá ouvindo, vai falar que você não vê um episódio já tipo, putz, esse episódio tá sendo melhor que o último. Por mais que Listen seja foda, você não ficou tipo, caralho, esse episódio tá muito foda, eu tô adorando o tempo todo. Eu acho que Deep Breath foi incrível, mas tiveram algumas falhas, como a gente inclusive falou no primeiro podcast. Sim. Eu falei, né, que a forçação dos tracks, não precisava ter 1h30 de episódio, mas... Foi um episódio excelente de introdução ao novo doutor. Sim. Into the Dalek foi melhor. Sim. Robert of Sherwood ficou no pau a pau. Sim. Listen foi na estratosfera e voltou. Estratosfera. E esse, eu diria que ele também manteve a qualidade, assim, dos anteriores, né? Então, não tá tendo uma queda na qualidade. Tá sempre mantendo uma qualidade incrível. Né? Não, e sabe um negócio que, assim, cada episódio não tá sendo mais do mesmo. Cada episódio tá abordando, é aquele lance que a gente fala dos aspectos do doutor, isso a gente já sabe. Nesse caso é o lance da memória, da própria memória dele, que no final é o que salva, né? Que é a memória dele que é gigante, porque ele teve uma vida imensa, então é um banqueiro. Esse lance da memória é o aspecto desse episódio, mas a gente não vai tão a fundo nisso, porque isso não é a coisa mais importante disso que eu tô falando. O lance é que cada episódio tá sendo uma coisa diferente. Por exemplo, a gente já teve episódio de terror. O Listen foi o episódio de terror da temporada. Foi. 2, né? Porque vai ter o Mummy on the Orient Express, que também vai ser terrorzão. A gente postou essa semana, né? Saíram algumas informações novas da Doctor Who Magazine. E, inclusive, a própria BBC julgou
que o monstro de Mummy on the Orient Express é muito assustador e ele vai ser exibido uma hora mais tarde lá no Reino Unido. Sim. Então, assim, a temporada tá pesada e promete coisas incríveis. Não, então, assim. mas o que eu tô falando é esse lance de que cada episódio tá indo pra um lado diferente. Por exemplo, o Robot of Sherwood vamos esquecer que isso é uma série, vamos pensar que são vários filmes. Ele é um filme de aventura, de época do Robin Hood. O Listen é um episódio de suspense, não é nem terror, é suspense. Esse é um filme de assalto, então assim, diferente... O do Dalek é o episódio de Dalek. Não, é o episódio de ficção científica crua, que é o lance de você se minimizar aí pra dentro. E o primeiro foi de introdução, então tá tudo muito bem equilibrado. Tipo, você não tá vendo, não desmerecendo as outras temporadas, mas cada episódio tá tendo um tempero diferente. É como se a temporada fosse um banquete de vários pratos de países diferentes, entendeu? Eu acho que tá bem equilibrado e, além disso, ele tá fazendo sentido. Porque, por exemplo, quando a gente pega a sexta temporada e muita gente aponta as falhas da sexta temporada, uma das coisas que mais me incomoda e que me incomodaram ali é que, assim, primeiro que a gente teve um hiato, né? Teve essa queda que não vai ter, graças a Deus. Graças a Deus não vai ter esse ano. Se tem uma coisa que dá um broxol, é isso, a quebra, né, cara? Não, então, e isso aconteceu na sexta e foi terrível. Por quê? Porque eles exibiram A Good Man Goes to War, onde foi revelado que a River Song era a Melody Pond, filha da Amy e do Rory, e entrou no hiato. E você fica na ânsia foda de descobrir, meu Deus, o que vai acontecer a partir daqui. Sim. O próximo episódio é Let's Kill Hitler, que foi exibido meses depois. E em Let's Kill Hitler, em nenhum momento a Amy parece preocupada com o fato de que a Kovarian roubou o bebê dela. Sabe o que parece? Então ela não foi bem estruturada nesse sentido. Assim, que a sexta temporada são duas temporadas diferentes. Parece? É, sexta e sétima. É antes e depois. Exato. Mas esse é um problema recorrente com mid-seasons em geral. Por isso eu não apoio mid-season. Qualquer série que Várias séries acontecem Breaking isso. Bad na última temporada teve mid-season. Breaking Bad foi excelente, terminou excelente, mas teve mid-season e eu confundo direto se aquilo é uma temporada ou duas. Então, assim, isso é problema de mid-season, não é bem problema da série de Doctor Who em si. E querendo ou não, os produtores, eles têm que se adaptar ao schedule da emissora, né? Então não tem muito o que fazer. Parece que a BBC viu que não funcionou muito bem, então ela quebrou isso, excelente. Deu certo, agora tá. Sabe por quê? Porque aí você mantém o interesse do público Você consegue manter o storyline equilibrado. Como tá acontecendo agora. Mid-season é um risco, né? Porque as pessoas podem perder interesse. Né? Quando fica muito tempo parado, ainda mais a de Doctor Who, que ficou muito tempo, arrastou muito. Ficou o quê? Meio ano, sem? Você diz a sexta? A sexta ficou uns 3, 4 meses, né? É muito tempo, porque terminou, acho que em maio ou junho, e só voltou em setembro. Então, é um tempo desperdiçado. Mas a BBC, ela aprendeu, com essa temporada ela tá aprendendo muitas coisas. Ela aprendeu que é pra fazer medicina, ela aprendeu que é pra botar um temperinho diferente em cada episódio. E um dos temperos desse episódio que eu acho muito legal, que foi assim, que não teve nos outros, são os gadgets do episódio. Sim, cara, muito bom. Você começa na primeira cena, né, pós lavagem cerebral lá de memória, que eles têm a maleta que acende, estilo Pulp Fiction. Dentro da maleta tem o sample de DNA do cara. Tem o negocinho que é tipo uma bomba, né? Que é a primeira cena que eles já invadem o banco, né? Depois tem o cabeça de falópio suga a memória do outro cara, que foi excelente acontecer, né? Porque desviou a atenção dele. Eles entram numa salinha e eles têm que usar essa porra dessa bomba pra detonar, né? Meu negócio de partículas. Não. Até então eles acham que é uma bomba old style, tipo bomba vai que faz cabum. explodir a porra toda. E eles ficam, já morreu. Eu tô, não, vocês estão sendo pessimistas e tal. Eles até fazem aquele, fecha o olhinho, todos os quatro fazem. Vai dar merda isso aqui. E não é, tipo, ele é um dispositivo que não é o tipo que você vê o tempo todo. É quase um produto Acme do Looney Tunes, que ele é um buraco instantâneo, aquele hole in the pack que o Coyote usa. Eles usam, faz um buraco no chão, eles passam e depois ele bota de volta a matéria que ele tirou. Cara, isso é simples de pensar e é muito foda. Tipo, e aí quando os guardas entram, cadê? Não tem ninguém. Não tem ninguém porque eles botaram o chão de volta. Sim. E aí é muito legal que nessa parte você... Conforme eles vão andando, você vai conhecendo os personagens, né? Aí você vê que a Clara tá conversando com o Psy e tal. Eles começam a se é legal conhecer. Que vai trocando. É muito gostoso porque
por que a gente tá aqui, como a gente veio parar aqui, como a gente se conhece. Mas você vê que os quatro já tem uma afinidade construída. Sim, porque apagou o jeito que eles conheceram, mas já tava ali, né? Os laços os laços já estavam formados, por exemplo, você vê a Clara interagindo com o Psy, assim, instantâneo, Não, deu isso certo. é muito legal, sair as bolhas, né? Do tipo, o doutor só fala com a Companion. O personagem secundário só fala com outro personagem secundário. E não, tipo, nesse episódio o doutor fica falando com a Cybra, a Clara fica... Isso é muito legal, essa mistura. Ficou super bem construído. Ficou fluido, né? De quem é esse episódio mesmo? Do Moffat e qual outro cara? Acho que é Steve Thompson. Eu não lembro agora que outros episódios ele fez. Se eu não me engano, eu não sei se era o anterior ou esse. Journey to the Center of the TARDIS. Se eu não me engano. Depois, a gente vai dar uma conferida e vai botar aqui no post, mas o importante é que trabalharam muito bem, né? O Moffat ele vem coproduzindo episódios essa temporada e tá muito bom, cara. Sabe a impressão que dá? Aquilo que eu tava... Inclusive, acabei de falar da sexta temporada. Sim. Que uma coisa não estava ligando na outra. Isso é uma coisa que eu já vi discutirem muito em fórum e em outros sites. Fóruns ainda vivem? Essa é a coisa mais importante, né? Fóruns ainda vivem. Uma coisa que todo mundo diz. É que parece que nas temporadas do Moffat anteriores, e mais pontualmente na sexta... Todos os escritores, roteiristas convidados, ele meio que deixava o cara escrever livremente. Dessa vez, você já percebeu que os episódios escritos por outros têm roteiro com Moffat? A impressão que eu tenho é que ele tá se envolvendo mais nos roteiros dos outros para fazer sentido. Por isso que é uma coisa que o Davis fazia. Sim. Então ele tá se envolvendo mais no roteiro dos outros. Acho que ele aprendeu a trabalhar em grupo, bonitinho. Então, mas será que não é por isso que a temporada tá melhor? Sim. Beleza, tem um ator melhor. Acho que sim. Tem uma dinâmica completamente diferente, mas de repente é por isso. São elementos que a gente não... que estão calhando de dar certo, né? E eu acho que o Moffat aprendeu. Porque a quinta temporada, querendo ou não, ele ainda meio que tava pegando o jeito da coisa. Sim. Agora, eu acho que ele já viu o que funciona, o que não funciona. Então, ele aprendeu a trabalhar em grupo, a ver o que dá certo e o que não dá em Doctor Who. Sim. E a troca dos atores e tal também colabora, né? O jeito do ator de ser é muito bom. Tipo, não tem discussão que o Capaldi é um ator melhor que o Matt Smith. Deixando... Começou o ódio. Não é ódio, é isso que eu tô falando. Deixando as minhas opiniões pessoais sobre o Matt Smith de lado, que eu não gosto dele como doutor, eu tô sendo justo. O Capaldi é um melhor ator do que o Matt Smith. Assim como o Tennant é um melhor ator que o Matt Smith. Ou que, por exemplo, sei lá... É que assim, o Matt Smith, ele era um ator, vamos colocar assim, de certa forma, inexperiente, mas a gente não pode tirar o crédito do cara que ele correu atrás. Não, ele correu atrás. Ele fez cursos ao longo do caminho, ele assistiu muito série clássica enquanto fazia Doctor Who. O cara fez a lição de casa. Mas também é aquilo, o Capaldi é mais velho, ele tem mais tempo de estrada. Não, o Capaldi é um ator de calibre altíssimo, a real é que, né? Não, o Capaldi eu gosto do Tennant pra caralho, mas como ator, se duvidar, o Capaldi é melhor, cara. Ele é superior porque ele tem mais tempo de estrada, ele já tinha trabalhado em séries, por exemplo, The Thick of It, que teve várias temporadas. Inclusive tem aquele Shut It Up. Tipo, isso é muito Malcolm Tucker, né, cara? Não parece o fuck dele. Mas foi uma referência mesmo, né? O próprio ator, o ator, ele gruda esses maneirismos dele mesmo, né, com o tempo. E ele já tinha carregado uma série nas costas, ele fez Musketeers, embora ele não fosse o principal, ele era o vilão, né? Ele era o Richelieu. Mas assim, é um ator de calibre maior por ter mais experiência. Sim, então essa temporada, o que a gente tá vendo, né, nesse nosso review sobre a temporada, é que é uma temporada que ela tem tudo pra ser a melhor, né? O Moffat tá mais maduro, o ator é melhor, os episódios estão melhores. É muito engraçado, né? Porque falaram que esse episódio era quase um filler. Mas eu não senti gosto de filler nele. Que, por exemplo, Blink, por mais que todo mundo adore Blink, coloque Blink no ponto mais alto, que eu não concorde. É um fillerzão. Ele é um fillerzão foda. A gente ainda vai falar de Blink. Ele é um puta filler gigante. Assim como existem vários episódios filler. Love and Monsters é filler. O The Lodger é um puta filler. Gente, apesar Vincent and the Doctor um filler. Não, mas Vincent and the Doctor você até entende que tem elementos do episódio que vão ajudar no final da temporada. Isso tira ele do campo de filler. Mas, por exemplo, o The Lodger é um
filler eu gosto pra caramba. Sim. E falar, mas ele Nada tem filler. Não, ele, tem mas que por ter exemplo, filler. o filler. Delodger e o Blink, eles fedem a filler. Você sente o gosto de filler. Esse episódio você sabe não. que ele é um filler quando você consegue assistir solto. Por exemplo, quantas pessoas nessa vida não assistiram Blink e entenderam tudo sem precisar entender de Doctor Who? A pessoa assiste Blink e ela não sabe o que é um Dalek, ela não sabe o que é um Cyberman, ela não sabe o que... Entendeu? A pessoa assiste Blink 182 vezes, entendeu? E não sabe que são as outras E não coisas. sabe o que é Doctor Who porque Blink só tem um elemento de Doctor Who, que é a viagem no tempo. Só. Que acabou. até aí O uma doutor porrada mal de coisa aparece. A Companion, então, nem se fala. A Marta só aparece enchendo o saco do doutor lá no fim, coitado, sempre enchendo o saco do doutor. Por isso que muita gente não gosta dela. Tipo, ela fala, vamos lá! E, pô, o doutor tá tentando resolver as coisas lá com a Sally Sparrow, pelo amor de Deus, né? Então, assim, isso caracteriza um filler. Você não precisa da mitologia da série pra entender o episódio. O Time Heist você precisa. Sim, não. Então, mas isso é muito legal, porque era o que eu ia falar agora. Esse episódio, ele não mostra nenhum... Saindo, né, desse balão que a gente deu, que a gente, ao invés de andar na linha reta, a gente deu uma volta no quarteirão, né? Que nem o Time Heist. Que nem o Time Heist, né? Esse episódio, ele não apresenta nenhum monstro que é familiar a gente. Tipo, não tem Dalek, não tem Cyber, não tem nada. É o monstro da semana. É o monstro da semana, que é o Cabeça de Falop, o nosso amigo Caixa. Mas ele te dá vários elementinhos, cara, que não faz ele soar como um filler. E eu acho que o primeiro elemento, que é o que chama mais atenção São os e que faz a gente pensar que esse episódio vai ser legal, é logo no começo, quando você percebe que houve esse time travel. Sim, esse gap de tempo. Quando né? os caras, quando ele pega no telefone e de repente ele tá com a minhoca na mão. Cara, que legal. Não, é muito legal. Que legal. Não, e é legal porque assim, por exemplo, eu tava falando, né, que tem essa troca, o Psy com a Clara e o Doutor com a Cybra, e nessa hora, assim que eles descem o buraco Acme lá, que eles fazem, tem uma outra maleta, e é muito engraçado que, eu não sei se sou só eu, talvez pessoas que jogam videogame há muito tempo sentiram, tem um quê meio de checkpoint, essas coisas. Sim. Você vai, é como se você estivesse jogando, não sei, eu não gosto muito, eu não jogo muito, mas um GTA, né, que você tá jogando a missão e você, chega num, não sei se tem checkpoint em GTA, mas você chega naquele objetivo ali, tipo, encontre a mala, pegou a mala, o objetivo vira outro. Chegou na primeira mala, aí dentro daquela mala tem um prêmio. É quase um Zelda, que você vai andando, tem o baúzinho, você abre, tem o sei lá, Iron Boot, o Hook Shoot. Coisas que com te cada ajudam. elemento você vai pro Exato, próximo. você chega naquela mala, você cumpriu aquela mini missão. Aí na mala tem um item pra você chegar mais na frente, e assim vai. Né? E é muito legal que aí nessa hora já é o negócio de teleporte. Exatamente eles acham, isso que tem lá, os teleportes. eles acham até então eles não A sabem. gente não sabe. A gente acha na mala 6 negócios, 6... Parecem uns pistõezinhos. Cápsulas. E aí a cena leva a eles ficarem presos numa sala onde o Cabeça de Falop tá solto, né? Ele, não solto, ele começa Na verdade, a antes gritar. disso, tem aquele diálogo da Clara com o Psy, né? Verdade. Que começa a estabelecer a relação dos dois, em que ele fala... na verdade, ela fala assim, eu não apagaria minhas memórias. Ele, então, eu tive que apagar dos meus amigos, da minha família, por amor. É o Brilho Eternamente Sem Lembrança do episódio, né? Exatamente. Que ele fala, eu sou... Porque a real é que ele é um ladrão profissional, né? Ele fala, eu sou um humano modificado tecnologicamente barra ladrão de banco. E aí... Tipo, você vê que o cara, pra proteger a família dele, quando ele foi preso, que ele fala, né? Ele apagou, memória. porque ele não precisa do verme, né? Ele apaga... É que nem como se você apagasse um arquivo no computador. Ele apaga todos os amigos dele e todos os familiares dele pra proteger. E a Clara fica meio E ela bolada, fica perplexa, né? porque é uma coisa... É o mesmo efeito do Brilho Eterno. Você vê, tipo... E é um recurso que você ia gostar, se você pudesse... Vamos supor que no mundo você pudesse fazer isso. Você faria, por mais que você pudesse? Porque é arriscado. Às vezes uma coisa que você faz que você não gostou, leva a uma coisa boa. E você esquecer isso implica muita coisa. E você sabe que nesse momento em que a Clara mostra essa preocupação com o mundo real, com a vida dela, que você vê a diferença, gostaria de estabelecer aqui, entre as duas companhias que o Moffat criou, que é a Amy e a Clara. Sim. A Amy, ela tá disposta a ir em Fundo, assim, onde o doutor levar, ela vai. Diga onde você vai que eu vou varrendo. varrendo. Assim, ela larga o noivo no dia do casamento, ela chega às últimas consequências, ao ponto até de, tipo,
deixar a filha dela solta pela galáxia pelo doutor. A Clara é totalmente oposta. Ela não larga a vida dela. Né? Primeiro, ela faz questão de manter a vida dela pessoal, sim. De manter a família, trabalho. De manter os amigos, manter o trabalho. Ela quer manter o pé no chão. Uhum. E o doutor não é a coisa mais importante da vida dela, é o hobby dela. Sim, é o quarta-feira dela. Então, na hora que o cara fala, eu apaguei da memória, ela fica bolada, porque ela não quer apagar da memória as coisas da vida dela. Exato. Pelo doutor. Eu acho que a Amy ali, ela, assim, se fosse a Amy... Não, se fosse a Amy... assim, ela apagaria e foda-se. E apaga mesmo e vai embora. Tanto que a Amy ficou desmemoriada parte da temporada. Ela ficou desmemoriada, ela ficou estéril, ela virou Flash, né? Ela ficou presa com a Covarium por 6 meses durante a gravidez inteira dela. Inclusive, quer dizer, muita gente olha quanta achou... coisa a Amy passou pelo doutor que a Clara não tá disposta a fazer de forma alguma. Não tô falando que é negativo. Sim. Mas olha como as duas trabalham a questão com o doutor. São nuances da personagem, não estamos criticando. Por exemplo, a Rose também foi as últimas consequências com o doutor. A Marta já não. A Marta falou, não, pera lá, tem limite. Mas aí só porque também ela é bacana não ver. chega pra lá do doutor também. Mas é bacana ver como ela se relaciona com o doutor. E como cada uma tem uma personalidade. Sim, isso cria a diferença na Companion. Se não fosse assim, ia ser uma Companion só pra vida toda. Mas é legal ver como o Moffat conseguiu construir duas Companions tão distintas. Não, isso prova como ele tá mudando a pegada dele. Isso é muito legal. Sim. É muito legal que a temporada é um conhecimento do showrunner também, né? Sim. Mas então, aí eles acham essas cápsulas. E depois que tem o rolo lá, porque eles entram na sala do cabeça de falópio e tal... E tem a Clara quase pega pelo bicho. Que medo, cara. A Clara quase pega pelo bicho várias vezes. É porque ela é a Denzel in Distress, né, gente? Nesse episódio tá bem Denzel in Distress. Tá. Mas o que acontece? Eles tentam... pausa pra dizer que eu adorei a roupa dela e quero fazer cosplay. Parece muito com a roupa da Romana nova dos áudios, que é a... Da Luna Romana. Como é que Juliette Landau. Excelente, adoro Grande Juliette Landau. Grande Drusilla. A roupa é muito parecida, sabe? E falando em Drusilla... O que é, meu Deus? Apareceu o James Marsden. Calma, eu vou falar disso. Momento Buffy. Esse vai ser o meu momento fanboy. Porque vocês, agora, né, vocês estão acostumados, já tivemos 2 episódios seguidos, né, com convidados especiais. Primeiro foi a Natália, depois foi a Ana. Esse episódio voltamos à raiz, só eu e Thaís aqui nesse papo de casa. Mas teremos convidados especialíssimos ao longo da 8ª temporada. Já temos outros convidados engatilhados pra temporada, planos muito legais pra acontecer, mas esse episódio aqui, todos os episódios alguém exerce o fangirlismo, né? Porque eu sou sempre o homem sozinho. E hoje eu vou exercer o meu fanboyismo. É o momento fanboy Vai ser do um Fred. momento fanboy, mas eu vou falar disso mais pra frente. Porque eles chegam, né, a Clara Denzel in Distress, ela quase pega pelo monte de novo, e eles têm que tentar sair dessa sala, desse ambiente que eles estão. E porque a segurança tá chegando, a Cybra fica de fora, né? E o doutor fala, Aí eles matam o que é o negócio, o que é a capsulinha. Parêntese. Na época da Guerra Fria, quando a Rússia a União Soviética mandava espiões para os Estados Unidos, na real, ao longo da história humana, isso é uma prática. Você tem um espião em algum lugar... É o momento de relações internacionais. Você tem espiões em algum lugar, ele não pode soltar informação, né? Se ele é pego, se acontecer dele ser pego, ele não pode soltar informação. Porque se soltar informação, você tá afetado, né? Queima de arquivo. E qual é o lance? Esses caras são treinados pra, quando pego, a primeira coisa que faz é botar a pastilha na boca, que é de cianeto, né? Mordeu, morreu na hora. Sim. E ali você saca que aquele negócio é pra isso. O episódio te leva a entender isso, que ele fala, ele dá pra ela, você sabe que é pra usar, que não sei o que. Ela, vai doer? Não, é indolor. Ele chega a falar que é indolor. E aí ele fala, não tem jeito e tal, e ela aperta nela e some. Não tem mais jeito. Acabou, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, exatamente. E ela dá, e eles conseguem fugir. E aí sobram 3. Sobram 3 e o doutor chega a falar, o Cyber pergunta, e a Cyber? Ele Cyber tá morta, vamos seguir. E aí tem aquele momentozinho de estresse entre eles, o Capaldi dá a chutadinha de bunda dele do episódio, que ele sempre dá, né? Sempre tem que fazer. Cara, o Capaldi tá brilhante, né? Não, ele tá brilhante e a bota dele tá brilhando de tantas bundas que ele vem chutando ao longo dos episódios. Muito bem colocado, Frederico né? Pavão. E aí eles estão lá seguindo. Chega mais pra frente do episódio,
o monstro aparece de novo, né? Porque o Cabeça de Naquela hora Fallope que tá eles se solto. separam. Não, antes, né? Porque o Cabeça de Fallope tá solto. E E a segurança já tá correndo atrás tá correndo atrás. deles. O Psy, ele tá numa salinha tentando quebrar lá o código, né? Que é o da... pra abrir a fechadura do cofre. O tampão do cofre. Ele tá querendo abrir isso e ele tá lá, não sei o quê, e ele pede pro doutor a parada, a cápsula. Ele, me dá aqui que se eu precisar eu vou usar, né? E beleza, aparece o doutor tá num canto, a Clara tá no outro e o Psy tá na salinha. O Cabeça de Fallope aparece, o Caixa, né? E vai pra cima da Clara. Porque a Clara, ela tá sendo a mais vulnerável nesse episódio. Porque a cabeça dela tá passando um monte de coisa. Ela tem muito a perder, né? Não, inclusive, agora parando de pensar, qual é o lance? Ela vem tentando, entre muitas aspas, esconder o doutor do Danny e o Danny do doutor. A gente vê isso ao decorrer dos episódios que o Danny vem aparecendo, né? Ela sempre o doutor nem sabe quem é Danny. E ela sempre diz conversa e tal. Sim. Qual é o lance? Talvez, pelo o Caixa sentir o cheiro da culpa, ele esteja sentindo... Por isso que ele ia tanto na Clara, porque ela fedia mais a culpa de tentar esconder o Danny do doutor. Sim. E vice-versa. Ela tem muita culpa dentro dela. E aí, pra salvar a Clara... O que o Psy faz, que é a cena que pra mim foi a melhor cena? Ele acessa o banco de dados as fichas criminais, né, de todos os bandidos que tentaram invadir Carabrax, os maiores bandidos da galáxia. E aí você vê que tem... a gente botou no post essa semana falando sobre o episódio, eu fiz a relação do trailer que apareceu, né, que aparecia, era 1 segundo, 1 milésimo cada um. Que aparece Lefin, tem Sensorita, tem o Capitão John, que é o James Masters, que é o Spike de Buffy, e é o Capitão John de Torchwood, que é o amante lá do Capitão Jack. Esse personagem excelente, uma pena que não aparece mais. Uma pena que Torchwood foi pro saco, né, com a última temporada, foi uma porcaria, mas o ponto alto ali, né? Aliás, aparece o Gunslinger lá do episódio do Velho Oeste, aquele robô faroeste, o robô cowboy que eu acho muito legal. Sim. Mas aparece Absolom Daak, o desenho do meu já amigo Lee Sullivan, que tava conversando comigo no Twitter esses dias, que eu tenho amigos famosos, né? E cara, que incrível essa cena, porque ele fala, cabeça de útero, se liga. Todos os vilões, todos os meliantes, os bandidos da galáxia estão dentro de uma pessoa só, nesse banco. Dentro da minha cabeça. Você não tem quem pegar mais do que eu. Tipo, qualquer culpa que essa menina tenha não vai chegar aos pés da culpa que tem em todos esses seres dentro da minha cabeça. Que ele simplesmente baixou. Que, aliás, é um elementozinho meio Matrix, né? Sempre que ele baixa alguma coisa pra ele, Matrix. O olho dele fica preto com aquela letra de fósforo verde caindo. E tem o Arquiteto, que pra quem viu Matrix, apesar de ser um bom único filme e ter 2 continuações de merda, mas tem o Arquiteto... eu gosto. Não, nas continuações de Matrix... Não, o primeiro é melhor. Não, o primeiro é Matrix, é um filme do caralho. O segundo e o terceiro são tentativas. Mas tem o Arquiteto, né? Então talvez seja um elementozinho, não sei. E naquele momento do Arquiteto a gente fica ainda achando que pode ser o nome de um Time Lord. Porque cargos são sempre nomes de Senhores do Tempo, né? Mestre, tal. Mestre, Honey, tudo, e aí a gente Watcher. achou que de repente o Arquiteto podia ser um Time Lord. No fim era mesmo, mas era só o doutor. Mas calma, né? Vamos chegar lá. E aí ele baixa todos os vilões, todos os bandidos, né? Salva a Clara. E quando o Cabeça de Fallope tá chegando, ele usa a suposta, entre muitas aspas, pílula de cianeto nele mesmo. E aí fica só o doutor e Clara, eles separam e eles dão de cara com o The Vault, não o livro. Não o livro. Who, muito bom, inclusive, compra na Livre Cultura. Mas a tampa do cofre, eles chegam lá e tá fechado. Ela fala, então o Psy se sacrificou por nada. E o doutor dá uma olhada ali pra ela, e não parece muito que ele tá falando, tipo, não, ele sacrificou por você? Você não sentiu muito isso? Não é por nada, é por você. E aí você vê que ele não tira totalmente a importância da Clara. Porque é aquilo, o Matt Smith ele adorava falar que ela era a coisa mais importante, que blá blá blá. E o Capaldi não tem isso, ele é mais seco. Mas ali, nessa olhadinha, você vê como é a maestria do ator. Ele falou, não, ele sacrificou por você, você era importante, né? E, enfim, leva o gancho dele descobrir como abre. Que aí que ele começa, a mente dele começa a funcionar. Ele começa a falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. É que a mente do Isso doutor... não foi um assalto a banco, foi um assalto ao tempo. A viagem do tempo. Ele mata a senha do cofre. Porque assim, a cabeça do doutor
né? Cabeça do doutor. É muito comparada pra mim, na minha cabeça, a um carro velho. Porque ele não toca de ser um carro velho, Pega é um no tranco, né? Ele tá indo ali na pendura, né? Indo, cara, ele quando se dá aquele deixa soluço, levar. quando dá aquele soluço que, tipo, dá o clique, cara, eu dei um tapa na minha cabeça, doeu aqui. Opa. Que dá o clique, cara, começa a funcionar, é muito louco, cara. E aí ele desvendou. Não, e é muito louco, é o tipo de coisa que mantém no personagem desde 63. Tem isso sempre, cara. Esse é um elemento dele. que a regeneração não muda. Ele tá, tipo, martelando que porra é essa, que porra é essa. E quando vê, ele já matou o negócio. E na hora que ele mata, aí ele leva a situação nas costas. Aí ele consegue conduzir as coisas como devem ser. Então a Clara já tá com o papelzinho que tem os códigos lá dos cofres. E aí eles entram no cofre. Que tava dentro de uma das maletas, né? E aí eles descobrem dois cofres. Não, são na três real, códigos. Na real, primeiro ele mata como abre o cofre. É que ele fala, isso é um assalto ao tempo, porque o arquiteto, seja ele quem for, ele sabe o momento exato em que o banco está vulnerável, porque era o momento que a gente já tá aqui. Que é agora. Então ele sabe da viagem no tempo. Isso é um assalto ao tempo. Isso é muito foda. É o time heist. E é por isso que o episódio é tão incrível. Né? Porque ninguém esperava isso. Todo mundo esperava um negócio de assalto mesmo, né? Talvez até um embuste, alguma coisa. Não. Tipo, é o assalto ao tema da série, né? E eu gosto muito quando a série consegue usar o tempo nesse sentido, né? De uma forma não óbvia, né? Sim. É gostoso. Aí então a Clara tá com 3 códigos e eles vão. Aí no primeiro cofre tá. Eles chegam no momento Dinastia M, né? Não, o primeiro é o momento. O primeiro é o. Da memória. O que eles encontram nesse cofrezinho é um negócio que restaura memórias. São as memórias dele meio que engarrafadas, né? Tipo, ele restaura memórias. É um restaurador de memórias, não só dele, de qualquer pessoa. Aqueles arquivinhos que restauram o que se apagou da lixeira, né? Exatamente. Ele resgata. No segundo cofre, eles encontram... É o momento de Dinastia M. É o momento X-Men. É o momento X-Men que, de novo, cara, se isso não foi proposital... Se isso não foi proposital, cara, foi uma coincidência muito foda. Porque, assim, é o soro da cura. Porque qual é o lance dela? Que, inclusive, tava passando X-Men 3 esses dias na Globo e é isso, a vampira entra na fila pra tomar a vacina que tira a mutação. Isso no quadrinho tem também, não é bem com a vampira, né? É com a Jubileu, ela vai em busca do soro da cura, mas esse elemento é muito recorrente em X-Men no geral, né? Sim. Tipo, mutantes, aberração, vamos dar a cura. E aí, o lance é que a Cybra, ela é isso, né? Ela é uma humana ela não consegue... Ela é exatamente o X-Men. Ela não consegue encostar em ninguém sem virar a pessoa. Tipo, é quase uma maldição. Ela é a vampira. E isso é uma coisa que eu senti muita falta no episódio, porque eu queria ver ela encostando no doutor e virando os outros rostos dele. Inclusive, quase aconteceu esse momento lá no começo do episódio. Eu queria que tivesse acontecido. Eu também. Não precisava aparecer todo. Sei lá, ela encostava e, sei lá, virava a cara... Tom Baker. Podia ser do Matt Smith, cara. Eu não ia ligar. Ia ser engraçado. Ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser bem legal. legal. E aí é o soro da cura, que é o Tech, depois tem esse outro que eu não lembro. E aí o PV que não é a propaganda do Partido Verde. Antes que alguém diga. Não, aqui em português cofre pessoal. CP. Cofre pessoal. E eles vão atrás desse cofre. Quando eles vão atrás do cofre, que aparece nosso já amigo recorrente no episódio, o Cabeça de Falop. O Cabeça de Falop chegou tá lá. E já aparece. Esse episódio tem muito buraquinho, né? Tipo, eles viram, aí já aparece eles dentro da sala da diretora. Da Carabraxos. Não, da Fox. Del Fox. Del Fox. Ainda. E aí ela fala... nessa hora é a Del Fox ainda. Vocês estão roubando o banco, não sei o quê. A culpa de vocês já foi detectada. E ela chega tem dois guardas. O doutor e a Clara. Doutor, a Clara, a Del Fox, o Cabeça de Útero. E 2 guardas. E 2 guardas random. E aí ela chega, seguinte, vou levar o Cabeça aqui pra hibernar. Vocês 2 tomam conta aí dos bandidos, que no caso o doutor é Clara. E aí, ali, o doutor dá o clintzinho, ele dá um... Fudeu, não vai, aqui eu, não vou passar daqui, game over aqui. E aí o policial gordinho, né, o guarda gordinho fala, não tá errado. Ele, como assim? E aí ele vira a Cybra e o que tá de capacete é o Psy, né? E nessa hora é o momento tela azul do doutor. Ele, quê?
né? What? Que ele fica, pera, não, você tá vivo? Não, como? Como Não, assim? pera. E eles falam, não, sabe o pistãozinho? Não sei o que, eu sei. Então, não é uma pílula de suicídio. É um teletransporte que tá levando pra uma nave lá em cima, que inclusive tem uma caixa azul. É sua? Ai, puta, finalmente, à tarde. A Clara dá aquele... Ai, graças a Deus. Ela dá o soquinho de Pelé, né, cara? Aquele soquinho no ar. E aí eles ficam, já roubamos as coisas. Ó, sai, tá aqui os seus ontens. Ele fala, here are all your yesterdays, né? Ele entrega que é o peso. Qual era o melhor pagamento? Porque cada um deles recebeu um pagamento por isso. Sim. Qual é o melhor pagamento para um cara que foi obrigado a abrir mão das memórias dele? As memórias que ele perdeu, né? E aí ele chega e entrega pra Cyber, ó, aqui a cura pra sua condição. E aí entrega pra ela o frasco. E eles falam, beleza, e vocês foram pagos como? Aí ele, não sei como ele foi pago. Tá no cofre pessoal. O Psy já matou, porque ele já entrou em todos os schematics lá, os mapas. Circuits. Lá os mapas do próprio banco, né? E aí eles vão. Eles vão pro tal do cofre pessoal. E aí o doutor fala, se é um cofre pessoal, é alguém que gosta de ficar imerso nos seus tesouros. E eles chegam numa sala que tem tipo, BBC foi assim, o pessoal do Doctor Who foi passando nos outros estúdios, tipo, vai no negócio que tem prop de Antigo Egito, de prataria, de tudo, louça, caralho, bota tudo numa sala e deixa a gente usar. Pega essas tralhas jogadas aí do... Tudo que tem de aparência velha e ouro, deixa na mesma sala. E aí ele fala, senhora Carabraxos, né, que é a dona. Cara, nessa hora, gente... Pera, momento clímax. É o clímax do episódio. Assim, você pensa assim, bom, a Carabraxos a gente já sabe que é uma mulher, porque foi a Del Fox que falou que é uma mulher. Herself. I met Miss Carabraxos herself. Então você fala assim, putz, aqui a sala da Carabraxos tá cheio de relíquia véia. O que passa na sua cabeça? Várias opções. Primeiro, pode ser o mestre. Segundo... Mas é a senhora... Deixa eu falar. Olha aí. Pode ser o Valeyard? Não, mas é Urba, né? Terceiro, pode ser a Missy. A Missy era o que a gente achou. Porque esse é o momento que a Missy vai aparecer nessa porra. Porque é a surpresa. Porque ela tá aparecendo que é sempre. O que a gente tá esperando. No fim, é a Carabraxos. Que é a mesma atriz. Que é a mesma atriz que faz a Del Fox. E aí a gente descobre que, na verdade, a Del Fox era um clone da Carabraxos. Ela tem vários clones espalhados em cada setor do banco. Exatamente, né? Aí só viu um, né? Exatamente. E aí ela fala o seguinte, manda o caixa pra cá e inclusive tá despedida. Ela, como assim, eu venho servindo você? Ela, você vem me servindo há tanto tempo, igual a que veio antes de você, e você continua fazendo errado. E ele, só uma merda, né? Que porra é essa? Não sei o que. Ela, não, eu tenho várias clones, quando elas erram, eu incinero elas. Fácil, né? E aí o doutor tem ele pega a segunda vez no tranco. Porque ele mata ele. É isso, porque ela odeia os próprios clones. E eu odeio o arquiteto por ter botado a gente nessa situação. Eu odeio. Ele fica frango robô, né, cara? Fica rodando e ele pega o papel, aí escreve, eu sou o Jardim do Tempo, ó, dona Carabraxos. Me liga, manda um telegrama. Olha essa, né? Uma carta de amor. E isso é uma segunda, esse lance de manda um telegrama, uma carta de amor, já pegando o gancho, ele dá um número pra Carabraxos, já faz você pensar de novo que ela é a Missy. É o misleading do episódio. Porque o que a gente sabe da Missy até agora? Que supostamente ela é a mulher que deu o telefone do doutor da tarde pra Clara na tal da loja. E eles não sabem quem é. Porque a Clara, ela é tão inútil. Não, calma, não, amor. Que em nenhum momento... Não, mas olha só, a Clara em nenhum momento nem falou pro doutor se ela é velha, se ela é nova, se ela é loira, morena, ruiva. Mas o doutor, você não sabe. Vamos supor... Dá uma dica, Clara. Vamos supor que a Missy seja realmente uma Time Lady. Se ela, no seu tempo, ela pode mudar de rosto, whatever, ela podia dar a cara que fosse. Pode ser uma que ele não viu, entendeu? Não é o tipo de dica, é que nem dica de presente de Natal, que a gente dá a dica pra pessoa não adivinhar. Ia ser isso, cara. Ele ia dar a dica, ela ia dar a dica e não, acho que não ia pescar. Mas me dá um nervoso. Mas tudo bem, porque isso faz a gente ficar achando que a Missy é todo mundo, cara. Pois é. E aí a gente acha, puta, ela é a Missy, porque ele falou, ó, um dia você vai estar velha, carcomida, aí jogada, parecendo a velha Fischer. E vai ficar lá e vai se arrepender. Me dá uma ligadinha, liga pro meu número, entendeu? E aí que é o pulo do gato do episódio. E aí que o buraco do episódio se fecha, porque a Carabraxos vai embora, né? E entra o cabeça de falope lá, o caixa. E a gente descobre que nunca foi um assalto. Que não é um assalto. Até então, na verdade, a gente não sabe porque o doutor mata que
como ele vai descobrir o que afinal de contas eles foram fazer no banco. Qual é o motivo do assalto. Aí ele, a única pessoa que pode deslocar isso na minha cabeça é quem vai ver todas as minhas memórias. Então eles deixam o cabeça de Ultra entrar. Ele, vai lá. Aí tem o momento Rings of Akaten. Tipo, como é que é? Take it all, baby. Né? Faça seu banquete. O banquete, e ele começa... Aí tem as referências, né? O que ele fala do sim. Já do cachecol. Aí ele fala, gravata borboleta. Ai, que vergonha, deixa pra lá. Não, então já a segunda menção a cachecol que ele faz, né? Que ele zoa o cachecol. Sim. E aí o bicho começa a ler todas as memórias dele e aí vai pro buraco que tava faltando, que é do momento que ele pegou o telefone pro momento que eles estavam na mesa. Sim. Né? E aí volta a cena. Tipo, você sai da cena do banco... Que fecha o arco aquele respiro, porque você tá, né, no... Caralho, e você pega, não sei o quê, e bum, volta pra uma cena que é calma, né? Que é ele no quarto da Clara ainda. Atendendo o telefone. telefone. Alô, sou eu, bola de fogo? Não. Alô, sou eu, doutor. E quem tá do lado da linha? É o Carabraxus velha. Do futuro. Já enrugadinha. E aí você continua pensando que a Carabraxus pode ser o arquiteto agora. Porque ele fala, o arquiteto sabe do futuro. E se a Carabraxus que liga é do futuro, porra, a Carabraxus é o arquiteto. E ela fala, eu fiz muita coisa na minha vida e tem coisas que eu me arrependo. Vai lá e conserta pra mim. Tem uma coisinha que acho que você pode me ajudar. Você pode ajudar. E aí mostra qual foi o lance. Eles entraram na Tardes, ele fala que eles têm que fazer um assalto, ele recolhe os elementos que ele precisava, que era o DNA do... Sai. Não, o DNA do Coroa, do começo, que parece o De Niro. Na verdade, quem faz tudo, quem arquiteta tudo... Quem arquiteta o assalto, o heist, é o doutor. É o doutor que procura o Psy, a Cyber que procura o Robert De Niro genérico pra pegar o DNA, que é o ele que fez tudo desde o começo. E aí aparece ele mexendo no modulador de voz e falando, eu sou arquiteto. Incrível, até fica né? com a voz. Incrível isso. E aí você descobre que ele é o arquiteto e que é muito, tipo, cena... Pra quem já tem um filme, aliás, eu recomendo esse filme pra todo mundo que gosta de filmes de assalto, em especial, que é um dos gêneros que eu gosto mais, chamado O Plano Perfeito. Tem Kevin Bacon, o filme é foda. Que os caras, os assaltantes, o que eles fazem? Eles entram no banco todos de máscara e eles fazem todo mundo usar a máscara. E esse elementozinho da máscara, que é uma coisa que tem muito em filme de assalto, não falha no episódio, porque o doutor aparece com um saco na cabeça, né? Cara, é muito legal. Quando ele fala, eu sou arquiteto. Ele que implanta todos os elementos, a bomba, a maleta. Ele que dá a entender, porque aquilo, como a Carabraxus velha falou com ele, ela deve ter dado algum password, alguma coisa pra ele, e ele entra no banco de boa. Foi ela que deu acesso pra ele implantar tudo. Ele vai lá e bota, não tem mistério, o mistério, que é muito foda, é que ele que foi lá e botou cada maleta, cara. Sim. Ele que colocou cada pecinha, ele que botou os checkpoints pra ele mesmo. Sim. Isso é muito legal. Já é o segundo episódio seguido que a gente tem, que tem esse nexo temporal, esse que time fecha... Loop. O time loop, que a Diana falou, Morpha-loop, né, no extra lá. Sim. Que ele fecha certinho, tipo, quem enviou eles pra lá foi a Carabraxus, e quem arquitetou as coisas foi o arquiteto, que é o doutor, que ia deixar pro doutor. Tá ali, fechadinho, cara. Isso e o legal é que não fica ponta solta. Não fica fechado. Não, porque teve uma hora até que você falou, tipo, eles não entraram no cofre privado lá, isso vai ser uma ponta solta. E mas não, fechou. Cara, não teve, foi um ele tá fechadinho. Um suéter sem fio puxado, né, cara? Tá fechadinho, tá perfeito. E aí é muito legal, porque ele descobre qual é o lance que a Carabraxus tinha pedido pra ele fazer. Porque ela fala, o Caixa, ele é o último da espécie dele, ele tá ligado mentalmente comigo. E aí o doutor já mata. Então a gente teve que apagar as memórias, porque as memórias do Caixa são ligadas com a da Carabraxus. Isso. Que já sabia tudo. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Aí eles abrem lá ele fala pro Caixa, vai, você tá livre, não tem mais ela aqui, faz o que tem que fazer. Qual seria a coisa que você mais gostaria de fazer no mundo? E aí ele destranca um cofre e lá dentro tem um outro ser da raça dele. Falópio. E aí ele fala, ele não era o último da espécie, eram os dois últimos, dá a entender que é uma fêmea, né? Algo nesse a fêmea. sentido. E aí ele chega, é aquele momento bonitinho, porque ele fala o último e tal. É um momento de redenção do episódio. O que acontece? Você vê que o crime que eles estavam cometendo não era um crime herói, era um resgate, era uma coisa bonita.
explica. Era um resgate, não era um crime, não era um assalto. Os dois criminosos do episódio, que é a Saibra e o Psy, são pessoas que estavam só buscando as curas pra eles mesmos, que é a cura pra mutação e as memórias perdidas. E você vê que a Carabraxo se arrependeu de ter mantido o Caixa refém esse tempo todo. Ela se arrependeu de ser o Uncle Scrooge do negócio, que proibia as pessoas de curtir o Natal, entendeu? Esse episódio restaura a fé na humanidade. Sim, sim. Ele pega e aí ele coloca aquele momento bonitinho que o doutor chega e leva os dois seres pra uma planície lá desabitada. A Clara provavelmente é o planeta deles mesmo. Não, ou qualquer outro lugar desabitado que ele fala. A Clara pergunta, que lugar é esse? Ele, tem muitas vozes na cabeça deles, né? Só um lugar de solidão total vai dar paz para esses seres. Então ele solta, e você vê que os bichos estão felizes lá, sabe? É muito crescer e multiplicar. É assim, solta eles ali. Vão em paz. Ele falou, essa não é um assalto, é uma missão de resgate de uma raça inteira, cara. Ele ali tava salvando talvez até a extinção de uma espécie, e sabe? É nessa hora que cai a hipótese do Valeyard, né? Porque... Não é. E essa coisa toda do doutor se questionar se ele é bom ou mal, o cara fez uma coisa legal. A própria Saibra fala isso, né? Na hora que ela vai, entre aspas, sacrificar no começo, ela fala, me faz um favor, eu odeio o arquiteto. Aí o doutor fala, eu também. Ela, independente do que for, mate-o. Ele falou, eu também odeio ele, mas eu não posso matar ele assim. Ela fala, putz, um homem bom. Tem muito tempo que eu não vejo isso. Aí, bum, e se injeta lá no negócio. Goodman Goes to War, né? Não, e não é muito legal, tipo, esse lance. Se ele é o Valeyard nessa encarnação ou não, tipo... Pode ser ainda, porque o bem e o mal é um negócio que a gente tá sentindo... Exato, a gente tá sentindo ao decorrer dessa temporada em cada episódio, é que todo mundo tem bem e mal dentro. Você só cabe a você escolher qual lado você vai deixar pesar mais na balança. Como diz Sirius Black, né? É mesmo? Ele fala isso pra Harry Potter. Olha aí, gente. Eu nem lembrava. Então já é o segundo, talvez, né? Porque tem banco. Essa é a referência a Gringotts. Inclusive, uma das perguntas do esta semana foi, Gringotts. Não, na verdade é um banco, gente. Não, Gringotts é só um banco. Carabraxos, Gringotts são bancos. São bancos, gente. Banco do Brasil não é uma referência a Gringotts, nem Itaú. Na verdade, essa coisa do Valeyard aos poucos vai caindo por terra. Porque apesar do Capaldi estar fazendo um doutor ríspido, seco e tudo mais, ele não é mau. Não, inclusive você vê ele fazendo piadinha nesse episódio, quando ele... Ele sorri. Não, ele vai deixar todo mundo em casa. Ele é o cara que dá carona, né? Ele dá carona pra galera. Tem um carro que passa Eles comem até comida chinesa. Não, dá a entender que antes dele levar cada um deles pras suas casas, ele dá uma passada, tipo, ele tava contando piada de quando ele foi não sei aonde. Quando ele entortou a Torre de Pisa. Aí tá ele comendo comida chinesa, rindo. Então, assim, ele é um cara, ele é o velho, o avô rabugento, né? O velho rabugento, mas que não é mau. Ele é só rabugento. Ele é um cara que vai fazer uma piadinha sem graça, mas todo mundo vai rir, sabe? Ele é o cara que vai contar uma anedota, um caos da vida dele, e todo mundo vai ficar maravilhado, sabe? Ele não é um cara ruim. Não. Ele é um cara rabugento. Eu sou rabugento, cara. Ele é um velho. Ele é um velho, exatamente. Mas que tem um cerne bom, sabe? Claro, com certeza. Não há dúvidas, né, de que ele é um homem bom. Sim, aí ele entrega cada um, né, desova cada um na sua devida casa. E finalmente a Clara. Que é a última, né? Aí ele fala, olha aí, 7h12. Certinho. Certinho na hora que eu falei que ia te deixar. E ela, eu vou sair pra comer, eu vou ter que sair pra comer de novo, porque elas comeram comida chinesa. Acabei de comer. Aí ele, relaxa, aqui na tarde ninguém engorda. As calorias não contam. Aí ela, sério? Não, isso aqui é uma máquina do tempo, não uma máquina de fazer milagre. Tipo, o cara é outra tiradinha. Adorei essa sacada. Muito bom, né, cara? Não, e até porque se ele falasse que não são calorias absorvidas na tarde, ia ser um puta buraco na história, porque o sexto doutor engordou. Pra caramba. Tanto que ele tinha que fazer exercício dentro da tarde. Vamos tomar esse suco de cenoura. Suco de cenoura dentro da tarde. Então, engorda-se na tarde, sim. A não ser que ele tivesse instalado algum aplicativo de não engordar, não sei, que a tarde tem updates, né? Não, e aí é triste esse momento, que o episódio acaba e tá tão gostoso que você não quer que acabe, né, não, cara? Ele fala, tipo, a Clara, eu vou pro encontro. Aí quando ela sai da tarde, ele, roubar um banco. Isso ia ser um encontro bom. E acaba, tipo, o episódio acaba leve. Gostoso. Né? Gostoso. E aí, agradável. E aí temos já aquele momentinho legal, que é o Next Time. Que esse próximo episódio... Cara, vai ser... Qual é o lance? Quem lembra de School Reunion, né? Lembra que o doutor já se infiltrou em colégios, né? Ao longo da história. E da última vez que ele fez isso, ele se filtrou como professor. Professor John Smith.
E dessa vez... Que é o nome que ele costuma usar bastante. É o João da Silva. É. E aí, nesse próximo episódio, ele vai ter que invadir Cold Hill, porque a gente vê que a Clara tá meio que enganando tanto o Danny quanto ele, né? Então, esse episódio... É vida dupla, né? Então, a Jenna Coleman falou bastante isso lá na World Tour. Ela falou que a Clara, o problema dela nessa temporada é equilibrar a vida dela com a vida do doutor. Sim. E aqui é o ponto crítico. Sim. Esse episódio vai ser o ponto em que, assim... Sabe quando não tem mais jeito? Que um tem que saber do outro e ela tá tentando fazer com que um não saiba do outro jeito nenhum. Isso me lembra muito do episódio de Flintstone que tinha, que o Fred e o Barney, eles tinham que estar na festa de aniversário do Bambam e da Pedrita e tinham que estar na reunião dos mascarados. E aí acabava que eles trocavam, dava uma confusão. Sempre dá confusão, porque não dá, né? Exato, você não consegue ver uma vida dupla. Isso é o cara tá tentando. E aí o doutor, ele faz a sacada incrível que ele... então ela tem vida dupla, eu vou invadir essa vida dupla. E aí você pensa, porra, ele vai invadir um colégio, ele vai voltar como professor. Ele vai se infiltrar ele vai se infiltrar como novo zelador, cara. Faxineiro John Smith, cara. E aí tem um vilão lá, meio robô, esquisito. Mas, cara, o ponto alto desse próximo episódio não vai ser o robô. Não vai ser as aventuras do faxineiro João da Silva, cara. Não, e bacana que vai ter mais Danny Pink, então a gente vai conhecer mais do personagem. Sim, e eu espero que tenha Ian aparecendo. Porque se o cara vai trabalhar no colégio, ele precisa passar pelo diretor. Na verdade, e sabemos que é diretor. Desde o especial de 50 anos, que apareceu o Cold Hill de novo pela primeira vez, depois lá da época do primeiro doutor, a gente fica esperando que pelo menos, no mínimo, ou o Ian ou a Susan, acho mais difícil. A Susan não, porque ela tá em outro lugar. Mas a gente fica esperando que o Ian apareça. A Bárbara, infelizmente, a atriz já faleceu. Mas o Ian tá aí vivão, inclusive participa de um monte de evento, ele faz William áudio. Russell, né? Ele faz áudio. E então a gente fica esperando que ele faça... Cara, ele é o diretor da escola. Não, eu sou muito sincero, cara. A gente tem Por mais que você seja um faxineiro, cara, se você tá indo trabalhar num lugar, você tem que passar pelo chefe maior, cara. Você tem que passar pelo diretor, cara. Mas vamos esperar até semana que vem. Vem pra ver como vai ser. Inclusive, já agora que já estamos falando do Next Time, né? Vamos só fechar aqui nosso ponto. Qual nota de 1 a 10 da Exalc você dá para Time Heist, o assalto que essa semana, de 1 a 10? Eu acho que eu dou nota 8 pra esse episódio. Por que sua nota 8? Porque Listen foi nota 12, né? Foi tipo top of the tops. Eu vou confessar de novo que eu não lembro das notas anteriores. Mas assim, Escutem os podcasts pra saber. Agora que eu tô aqui com os 5 episódios claros na cabeça, eu vejo da seguinte forma. O Deep Breath foi nota 9. Into the Dark e Into the Woods, quer dizer, Robot of Sherwood. Ambos foram nota 8, 8,5 até. Time, Listen foi 10, 12 mil. E esse manteve, então seria um 8, 8,5 também, porque ele tá no mesmo nível de Into the Dalek e Robot of Sherwood. Ele manteve a qualidade. E você, Fred? Não, então, porque eu falei, eu vou sempre ter que dar uma diminuída na nota dos anteriores, tirando o Listen, que pra mim ainda foi o mais alto. Né? A gente vai redar as notas todas no final da temporada. Sim. Mas eu daria um 9, cara, um 9, 9,5 pra esse episódio, porque, cara, é muito gostoso você ver numa série que você gosta muito, que é a sua série favorita, elementos de outras coisas favoritas suas. E filme de assalto sempre foi uma constante na minha vida. O Cães de Aluguel, que vocês estão ouvindo aqui a trilha sonora de Cães de Aluguel esse episódio todo. O Pulp Fiction, que não é bem um assalto, mas tá nesse clima, entendeu? Essa coisa tarantinesca, essa coisa de... o 11 Homens em Segredo. Esse clima gostoso. Então, assim, 9,5 porque tá mostrando que uma ficção científica pode ter outros aspectos que não só a ficção científica crua. Sim. Entendeu? E você que tá ouvindo a gente, não você que tá Exalcs, não eu, você que tá ouvindo a gente, que tá aí, que tá vendo os arquitetos desse podcast falar. Se vocês quiserem mandar o review de vocês, mandar aquele pontozinho que talvez a gente não tenha falado, a nota de vocês, ou talvez aquele ponto que a gente tenha esquecido, né? Porque a gente fala de várias coisas, mas a gente não fala de tudo. Qual o e-mail que você vai mandar pra gente, pra qual destinatário? Qual é o receptáculo dos e-mails que a pessoa vai mandar?
Nossa, tá tudo tá certo. podcast@drbrasil.com.br. E se a pessoa quiser acompanhar aí nossos passeios, né? Por exemplo, ontem foi sábado, né? Que nós não vimos o episódio no sábado, nós fomos para esse bar maravilhoso, Season 1. Se as pessoas quiserem ver as fotos dos lugares que a gente passa aqui, achamos os elementos do Doctor Who, qual o Instagram que a pessoa vai seguir? Dr. Who Brasil. E se a pessoa quiser ver os pios que temos por aí, tivemos promoção essa semana com a loja Mundo Geek, né, que sorteamos uma Sonic Surprise, não, mentira, uma tardezinha, chaveiro de tarde. A pessoa quiser ver promoções ou os pios que damos pela semana, qual o Twitter que a pessoa vai seguir? twitter.com/Dr. Brasil. Ou simplesmente @Dr. Brasil, né? Sim. Que dá pra seguir por ali. Claro. Se a pessoa quiser ir no Facebook, que essa rede social aí grande, cada dia cresce mais, ganha mais coisas, inclusive está tendo uma promoção, como já foi dito agora na nossa introdução, está tendo outra promoção agora, dessa vez com a Limited Edition, sorteando uma tarde de pelúcia, um dado de pelúcia. Qual o Facebook que a pessoa vai ter que seguir? facebook.com/Dr. Brasil. A perguntinha da semana que ela quer fazer, a pergunta sem propósito, sem querer se identificar, vai pra onde? ask.fm/Dr. Brasil. O que mais? Temos Google Plus também, que é aquela rede maluca. Tem Tumblr, drbrasil.tumblr.com. A gente tá colocando GIF essa semana. Eu não estou colocando nada. Eu não tô. gosto, que ótimo, que eu As não gosto. meninas estão. Olha, nossa equipe. Temos nossos assaltantezinhos de Tumblr que roubam GIFs de outro lugar para o nosso Tumblr. Temos trabalhando aí pra gente. Então, essas são nossas redes sociais, esses são os caminhos que vocês vão usar para chegar a gente durante essa semana. Mandem o review de vocês, mandem o like de vocês, deixem nesse negócio, espalhem a palavra. Se quiser seguir a gente também, é @ThaisAlves com H e @Fred Pavão. Tá aqui também se você quiser seguir a gente. Tá tudo aí no post. Se você quiser seguir... É que às vezes a pessoa tá ouvindo no iTunes. É verdade, porque agora temos o iTunes, inclusive temos um aplicativo. Tem o app. Se você quer baixar o nosso aplicativo, que é o primeiro aplicativo de um site... Dá pra ouvir o podcast no Android. Se você não tem o app do iTunes... E no Windows Phone. E até no Firefox OS. Sim. É um aplicativo que é um camaleão, pega em tudo, gente. Não, e ele não é só podcast, não. Tem Facebook, tem Twitter, tem as nossas notícias do site. Todas essas redes sociais que falamos, tirando as nossas pessoas, vão estar dentro desse app. Se você for um cara que gosta mais de coisas condensadas, então você vai poder baixar em app.vc/Dr. Brasil. Tem um link aqui, baixe pra gente, dê o seu review do nosso aplicativo. E eu espero vocês semana que vem aqui para limpar o chão do episódio com os zeladores da semana que vem, que seremos nós mesmos. Então fica aquele abraço, cuidado quando forem roubar o banco, não façam nada que eu não faria. E até a semana que vem. Beijão, gente. Falou.